Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, edição 99 do nosso programa, de um fim de semana que nós não tivemos Fórmula 1, mas tivemos Indy, tivemos o WEC aqui em São Paulo, um grande evento, inclusive com bastidores aqui, que nós vamos cobrir nesta semana. Então você sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Também estamos em todas as plataformas de áudio, estamos também na Zap, em canal 35, enfim, são todas as formas que você pode nos encontrar. Se encontrar também no nosso Instagram, no @pelaspistas360, no nosso TikTok, @pelaspistas, e também na nossa lojinha, onde você pode comprar o moletom, que nem o que eu estou usando aqui, no pelaspistas360.com.br, suas formas de encontrar. Estamos aqui de novo com o time completo hoje, né? Sim, outro joia? Tô contente hoje. Contente hoje? O Cris não chegou atrasado. Pô, é verdade, né? Sabe com saudades da gente? Por Não. isso que você resolveu vir? ou Não, da mesa aqui do estúdio você não, nem tanto. Tá. Mas tava saudade de ficar Joia. em casa Ó. também. Ah, A hora que eu tava me preparando pra vir pra cá, você veio com essa camiseta de fliperamas. em homenagem a ele. Mas qual que era o jogo desse fliperama? Keep It Classic, né? Então, você nem sabe como é que era essa máquina, porque você não tinha Você nascido comprou essa ainda. camiseta no Amazon um mês passado, né? Aí você se faz de tiozão agora, ó, porque eu tenho uma camiseta de 1975. Mas qual que era o Essa jogo? aqui eu já tenho há bastante tempo. Qual que era o jogo? Eu compro camiseta. Ele não mas sabe, não ele foi não essa. jogava. Acho que ele não É, jogava, não, porque ele ele não se sabe qual que finge. era. Não, essa aqui era fantástica. Mas como que era o jogo? Quem construía essas máquinas era Não, uma eu não quero companhia dizer do chamada... jogo, mas você jogava o quê? software lá Não, você dentro. jogava. O jogo era um negócio que você tinha que matar as Matar outras o quê? estrelinhas caindo, sei lá, os outros... Eles não tem Os cara outros- que jogava fliperama. É, acho que não, não. tem. Ah, eu não, não- não tinha, não, desculpa. Tá bom, vai, eu não fui o cara Você mais jogou viciado Enduro? do mundo. Joguei. Enduro joguei, você jogou? Joguei. Que mais? River Raid, você jogou? Combate, você jogou? Combate era o da... Aquele lá do Atari. Joguei. Então. Pitfall, você jogou? Pitfall, não. Então. Do Atari eu joguei aquele da galinha pra atravessar a rua. Daí O meu é fizer- Street Fighter e Mario Kart. Então. Street Daí Fighter, fizeram joguei. aquele joguinho que era um... Era um celular já assim? Não, era como se fosse um celular. Como se fosse um celular. Como se fosse um celular, tinha jogo A e jogo B. O jogo B era mais difícil. Daí tinha... É o minigame. sei aqueles lá como é que minigames chamava. que tinha. Então, tinha um que eu adorava que chamava Parachute. Tem alguém na nossa produção que ia adorar o parachute, viu? E eles saltavam de paraquedas, eles não pulavam de paraquedas, tá, Cal? Eles saltavam. E eu ficava o dia inteiro naquela brincadeirinha. Né? Entendi. Parachute. Entendi. Aí, Enquanto o Fórmula 1 dele tava atrás, ele tava jogando na Suíça, né? na Suíça lá. É. O parachute do Christian. Turma, começar a falar do nosso programa aqui. Temos uma novidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o Nelsinho, sobre pistas, sobre corrida. A gente vai falar daqui a pouquinho ao longo do programa. Já que a gente falou de coisas antigas, dia 16 de julho é aniversário do terceiro título do Fangio. Pô, ligou no meio do ano? Ganhou no meio do ano. De antecedência? Foi o terceiro título dele no dia 16 de julho. E uma curiosidade... Como é que foi esse ano, Cris? Foi disputado esse ano? 55. Andando com ele, assim. Conta um pouco dos bastidores, Cris. O pessoal quer saber. Eu respondo? Não Não sei. Tem visita aqui, cuidado. Tem visita hoje, então segura aqui. E uma curiosidade também que você vê, 16 de julho é aniversário do título do Fangio, 17 de julho é o falecimento do Fangio em 1995. Mas no dia 20 de julho de 2008, você subiu no pódio na Alemanha. Faz tempo, hein? Faz 16 anos. Eu tinha mais cabelo. Aquela prova da Alemanha, o pódio do Nelsinho. Geralmente essa época do ano é época de Grande Prêmio da Inglaterra, Grande Prêmio da Hungria, que é a próxima prova, Grande Prêmio da Já Alemanha era também. Hockenheim novo, né? Era. Você nunca chegou a andar no velho, né? Infelizmente, não. O que eu joguei no videogame, o antigo, infelizmente, quando eu cheguei lá, mudaram pra aquele... Curto. Mudaram Curto. quantos anos antes de você correr? Pouco, porque eu lembro quando eu fui lá correr em 2005, a primeira vez, eu acho que tinham acabado de mudar. Que foi Fórmula 2, né? GP2, né? Então quando você correu de GP2 já era o novo. Era. Nem de GP2 você andou no velho. Infelizmente, não. Era muito legal. Aquela reta devia ser parecido com o Le Mans um pouco, né? Sei lá. Teu pai gostava do velho, não gostava? Não sei. Ganhou, não, velho? Não sei se ele gostava. A gente pode perguntar pra ele quando ele vier pra cá.
Aliás, semana que vem programa 100, tá, gente? Só queria avisar isso pra vocês aqui. Semana que vem programa 100. Vai ter coisa legal pra vocês aqui, já que o Nessinho tocou no assunto. Mas... Depois sou eu, né? Não, mas é o programa 100, é que eu lembrei agora, que é um programa tá especial. bom. Nós estamos no 99, Então... depois do 99 vem o 100. Como que era pilotar em Hockenheim antigo? Era interessante. Nunca foi uma das pistas que eu... Nossa, eu tinha aquela paixão gigante por Hockenheim antigo, mas era interessante, porque no momento que você saía do estádio, parecia que você tinha trocado de circuito. Então, o circuito era um estádio, né, com, sei lá, 100, 120, 130 mil pessoas te assistindo. Daí você saía do estádio e não tinha mais ninguém. Floresta. Daí você fazia a primeira, a segunda é a Chicane Salazar, né? Então, a primeira, a segunda e a terceira. Mas você já pegou chicane... ela reformada? A Salazar? Isso. Tá, que já era uma configuração um pouquinho diferente da época do Salazar. Eu acho que no meu primeiro ano ainda era a configuração Salazar. Que era mais rapidinha. Era mais rapidinha, tá. No meu último ano, em 94, que eu peguei uma configuração diferente. Daí, você fazia parte da floresta... E você entrava no estádio. A hora que você entrava no estádio, parecia que você tinha trocado de pista de novo. Então, isso daí era bem interessante. Sensacional. A Alemanha aqui faz falta. Acho que Hockenheim faz falta pra Fórmula 1, Nürburgring. São pistas que... De pista eu prefiro Nürburgring, assim, de layout de pista. Eu acho Nürburgring, Você prefere mais Nürburgring? legal. Eu acho. Você chegou a correr na Nürburgring? Corri. Nova? E aí? Corri. É legal. É legal, bem eu legal. gostava. Curva em banking, isso aqui, é bem legal. E tem uma... É bem seletiva, né? Porque tem pista de... Desculpa, pista não. Tem curva de baixa, de média, daí tem vários curva lugares bem pra passar. rápida. É bem legal. Aquela primeira parte mais lenta, eu acho bem legal. E ele tocou em algo bem interessante, né? Aquela primeira parte tem algumas linhas diferentes que você pode fazer na primeira parte e você consegue ser competitivo em todas as linhas. Não é que, é um pouco igual... se eu vier por fora eu vou ser lento pra caramba, se eu vier por... Igual um pouco que é aquele Silverstone, a parte nova de Silverstone. Tá. Né? Igual a gente viu na corrida de Fórmula 1 agora de Silverstone, várias linhas, aquelas primeiras 3 curvas lentas, é um pouco parecido com o Nürburgring, aquelas primeiras curvas mais lentas, assim. E vocês chegaram a andar na... Você acha que andou com teu pai, mas você chegou a andar na grandona de Nürburgring? Não, andei só pra gravar conteúdo, teste de carros, as coisas, mas não era acelerando um mega carro, não. Aquele táxi lá que os caras... Não, eu dei umas... Com Porsche, dei umas voltas. Na época da Renault, dei umas voltas. Eu lembro de andar com Bassani lá também. Que ele ia pras corridas, carro alugado, a gente foi pra lá dar um rolê. Mas ainda tinha um Tonton assim, ó. E o Tonton tinha o desenho da pista. Então eu sabia se a curva era de alta ou não, que tava vindo, porque não sabia a continuar. Você chegou aí naquele posto de gasolina na frente lá do Start Finish que tem... Que nossa, é um dos lugares mais legais que eu já entrei. Ou seja, você para no posto de gasolina, daí você vai comprar um salgadinho. Tá. Mas o que fica bem na beira da pista mesmo? Bem na beira da pista. Só que você entra lá dentro para comprar teu salgadinho, em vez de ter um monte de tranqueirada para vender, para comer, né? Guloseimas, né? As miniaturas, tá falando? Exatamente. Ah, mas ela não fica na beira da pista. Ela fica próximo, mas não é aquele... Tá, eu sei qual que é. É porque eu sou louco por miniatura, né? Aliás, a gente tem novidade sobre miniatura daqui a pouco. Boa. Então, mas foi por isso que eu te perguntei. Sim, não. Eu lembrava das miniaturas. Sei, mas eu não lembrava de ser bem na beira da... Mas enfim, é que minha memória é péssima, né? Não, se não é na beira da pista... É perto da pista lá. Não, mas não é perto. É meio que atravessando a rua. É uma das melhores lojas de miniatura que existe. Exatamente. Quando eu fui em Imola, eu passei em Maranello num cara que eu sigo no Instagram, de miniatura, eu fui na loja... Uma loja ok, mas no Instagram parece ser muito melhor. Mas não se compara com essa de Nürburgring aí. E o cara é bem old school, porque as miniaturas que ele tem é um monte da década de, sei lá, 60, 70, 80. Daí eu peguei e entrei... Porque na sua época era só esses carros que tinham, né, Zé? Não. Na década de 60, 70 ia ter o carro. Tá bom, que carro que ia ter? Mas daí década de 90, 2000, enfim, eu entrei lá, sei lá, foi a última vez que eu tive 30 anos atrás? Não, 2010, eu acho que foi, 2000 tudo isso? Não, 2008. Bom, enfim, eu entrei lá, comecei a olhar as miniaturas, virei, olhei, saiu um cara lá de dentro que ele só falava alemão. Daí a única coisa que eu entendia que ele falava é que ele falava meu nome. Daí ele, Fittipaldi, não sei o quê. Bom, daí ele voltou lá pra dentro.
Quando ele voltou de novo, ele trouxe um monte de foto do Emerson, do meu pai, do meu tio, desculpa, do Emerson, do meu pai, minha. Olha só. E, umas fotos que eu não sei como que ele conseguiu arrumar aquelas fotos. Daí ele chamou outro cara, que eu acho que era o filho dele, sei lá. Ele voltou, esse daí falava um pouco de inglês, e ele começou a explicar as fotos. Bom, ele tinha foto, tipo, do Emerson, tava parado, tinha um mecânico abastecendo o carro para eles testarem, daí ele contando, né, que ele entrava dentro do carro, tinha 2, 3 pessoas, vamos testar a mesma coisa do meu pai, enfim, e daí, as miniaturas que eles tinham lá, eu fiquei horrorizado. Sensacional. Muito legal. Isso daí, vai ser bem legal, um pouquinho mais pra frente no programa. Turma, metade da temporada da Fórmula 1, 12 corridas de um total de 24, temos 6 pilotos diferentes de 4 equipes que venceram já nessa temporada, número muito perto do que nós tivemos em 2012, que foi, acho que depois de 12 corridas, foi o maior número dos últimos anos, com 7 vencedores diferentes, inclusive foram 7 naquelas 7 primeiras provas em 2012. Mas seguinte, tô com alguns números aqui pra gente comparar os desempenhos dos pilotos nessa primeira metade do ano. Quero saber de você também, se você em casa sabe quais foram as maiores lavadas, os maiores equilíbrios da temporada até agora. Começar com quali e depois a gente vai pra prova. Temos 2 surras aqui. Temos 2 placares de 0. Vocês adivinham? Red Bull. E o Williams não foi, eu acho. Não, porque o Williams teve o álbum que acho que teve um problema mecânico. Mas é como se fosse. Vai ser Red Bull, Haas ou Williams, alguma coisa aí. Red Bull e Williams. Tem algum quali aqui que não teve a comparação, mas 12-0 pro Max contra o Pérez. E acho que é 11-1 pro álbum, né? É, pro álbum. Aqui, assim como também na Sauber. Também tá 11-1 pro Bottas. Pro Bottas? Pro Bottas, em quali. 11-1 pro Bottas em quali. Só que o que chama atenção é que as diferenças de tempos nos qualis, aí já não se converte tanto nisso. A Red Bull é uma das maiores, não é mais a maior, mas é uma das maiores. Qual que é a maior? Williams? Deve ser Haas. Acho que é... A maior é a Haas. É a Haas. 6 décimos a diferença do Hülkenberg pro Magnussen, sendo que no placar tá 9-3. Mas é que os tempos do Hülkenberg são bem melhores. 6 décimos com os carros de média, hoje em dia é bem grande a diferença. É bem grande. Ainda mais considerando que às vezes a gente tem classificação aqui do 1º ao 20º é 1 segundo, né? Uhum. Imagina, 6 décimos. Isso mostra a vida que o Magnussen tá tendo lá. Assim, desculpa, mas eu teria trocado ele pro New Garden muito tempo atrás já. E até uma coisa curiosa, a Haas, ela trouxe algumas modificações para as últimas etapas, né? O Hülkenberg, ele já falou assim, ó, do 8º ao 10º é a minha casa agora. Tipo assim, já tô tranquilo. O Magnussen, ele reverteu as atualizações, ele prefere correr com o carro antigo, o Hülkenberg. O Magnussen. O K-Mag, então prefere correr com o carro antigo e o Hulk já tá assim, não, tô tranquilo. Tanto que o Hulk chegou em 6º numa etapa, somou 16 pontos nas últimas 2. As últimas 2 corridas foram bem fortes. É óbvio que ele não tava 6º lugar, lá pra tentar ganhar a prova, mas ele tava lá na frente. Uhum. E como as coisas são loucas, né? Tipo, teve ano que o Hulk tava em casa parado, voltou pelas oportunidades que ele teve por piloto se machucar, etc. Enquanto o Magnussen tava tendo carreira e ele não. Você vê como esse negócio de Fórmula 1, você tá no lugar certo na hora certa, faz uma diferença gigantesca. Outra prova agora é o Berman, né? Sim. Que vai correr o ano que vem. Se ele tivesse dependido do resultado da Fórmula 2 dele... Provavelmente ele não ia correr o ano que vem. Fez um ano, fez uma corrida no lugar da Penn-City lá do Sainz. Foi bem e pronto, conseguiu uma vaga. Então, a vida na Fórmula 1... as oportunidades podem ser muito, não vou dizer injustas, mas são... Você tem que contar um pouco com a sorte, muito com a sorte. Tá no lugar certo na hora certa. Exatamente. Sabe, tem muitos pilotos que poderiam ter tido uma carreira, alguma coisa na Fórmula 1 e não tiveram lá na hora certa, no momento certo, entendeu? É complicado. Uhum. Complicado. Falei do 11-1 da Sauber com Bottas. Esse chama atenção pelo placar, mas os tempos são muito próximos. Mercedes, 10-2 pro Russell. Em quali... Mas tem quanto de diferença? 2 décimos? A diferença... 1,5 décimo. A diferença... foi para
1,5 décimo. Era mais curta, mas nas últimas, até com a pole do Russell, subiu um pouquinho. Você fez tua lição de casa, hein? Parabéns, hein? Não, eu sou bom de chutar número. Outro 10-2. Esse também chama atenção por ser 10-2. McLaren. Bom, pro Lando, né? Pro Lando. Lógico. Em quali, depois eu vou pras corridas. Mas mesmo aqui. assim, eu acho que isso não quer dizer que esse 10-2 de McLaren, 10-2 para Mercedes, são significados diferentes. Eu acho que o Lando tá já no momento muito forte dele e o Piastri tá no segundo ou terceiro ano? Segundo ano. O pessoal acha, a gente fala dele, a gente vê as coisas dele, parece que ele tá lá há 5, 6 anos, né? Então ele tem muito a amadurecer, a ganhar confiança. O Lando tá o quê? 5 ou 6 anos? 5 ou 6? Tá desde 20. 20, então é a a quinta temporada dele, Não, né? desde Isso é 19? 19. 19? É só quinto ano 19, dele. 20, 21... Mas o Piastri tem... Quinto, sexto ano dele. Agora você me pegou, se foi 18 ou Bom, 19. enfim. É. Mas eu acho que assim, o Piastri tá mostrando muito, tá indo muito bem. Eu acho que ele vai só melhorar daqui pra... Quer dizer, já tá melhorando a cada prova, né? Mas tem que lembrar, esse 10-2 aí é contra o cara que tá o segundo ano na Fórmula 1, né? Tá pegando algumas pistas, experiência, confiança. Confiança na Fórmula 1 é uma das coisas mais importantes, né? E a diferença é menor. A diferença do Russell pro Hamilton cravada é 0,165. A do Norris pro Piastri é 0,141. É. Se o Piastri não toma aquele pênalti na classificação em Silverstone... A gente comentou no programa... Então, a gente ia comentar lá no programa passado. Eu acho que ele terminaria na frente do Lando, com certeza. E o lance do boxe também lá. O lance do boxe. Complicou. E o primeiro stint dele tava muito forte. Não, o pitch foi o quali foi na Áustria. Do Piastri. Não, ele classificou na segunda fila em Silverstone, não classificou na segunda fila. Então, mas ele tomou... O pênalti foi na Áustria. Ah, então eu confundi, desculpa. Achei Mas que tinha sido... o da McLaren, de Silverstone, foi o pitch. Que demoraram lá pra parar ele. Que ele deu uma volta a mais na pista. Tá, bom. É a idade, não tem problema, relaxa. Seguimos a Haas 9-3, e aquela diferença que é a maior de todas, pro Hülkenberg. Aí começa uma outra também interessante aqui, em qualifying, na RB, na Visa Toro Rosso lá, 9-3 pro Tsunoda, em quali, com a diferença chegando a... Cadê? 0,231, já é uma diferença mais de 2 décimos de tempo do Tsunoda. Alpine, o Ocon 8-4, e uma diferença já de mais de 4 décimos. O Ocon, eu tô surpreso. Ele tem melhores resultados em classificação e corridas também tá na frente do Gasly, nas duas. E quem renovou lá foi o Gasly, não o Ocon. Você vê que foi comportamento, foi... Eu acho que o Ocon não é um grande team player, então ele acabou sendo convidado a se retirar. Convidado a se retirar. Convidado a se retirar lá da em equipe. resultado... mas não por falta de performance, eu acho. Não, o resultado ele tem classificado um pouco melhor que o Gasly e as corridas têm sido um pouco melhor que o Gasly. Ferrari tá 7-4 em quali pro Leclerc. E 7-4 porque o Sainz não fez uma, então por isso que é a menos. E é a menor diferença de todas. 0,015, 15 centésimos a diferença dos dois. Essa tá em empate técnico praticamente. Aí a gente consegue ver o quanto que o Sainz evoluiu, ou se ela evoluiu, melhorou, se a gente pode chamar, mas esse ano é o ano mais forte do Sainz lá na Ferrari. Porque ou você vai falar o ano mais fraco do Leclerc. O ano mais fraco do Leclerc também, eu sabia que você falou. O ano mais fraco lá do Leclerc, sim, pode ser, mas o Sainz acho que evoluiu muito também. Eu não sei se ele tá mais motivado. Eu acho que é o Sainz trabalhando igual o ano daquele Nico, igual do Nico no ano que ele foi campeão. Me lembra muito isso. E o Leclerc dando uma relaxada, assinou um contrato longo, tá de boa, enfim, não sei. Será que essa impressão que a gente tem não é porque a Ferrari deu uma queda nas últimas etapas? É sempre assim, né? A mesma coisa da Mercedes. Quando a Mercedes estava ganhando corrida, a gente achava que o Hamilton estava assim,
muito bem. Aí agora que a Mercedes está andando um pouco mais para trás, parece que o Hamilton perdeu um pouco de gás. Você vê, né? Os caras, 2 provas seguidas. Não, lógico, sim. Mas tô falando no geral, os últimos 3 anos, né? O Russell andando, teve ano que andou bem na frente, aí o ano passado foi mais atrás, agora voltou a andar na frente, enfim. Não sei, ultimamente eu enxerguei um Leclerc extremamente motivado até aquela batida dele lá em Paul Ricard, lá na França, quando ele estava bem no campeonato. Em 22. Isso, foi 22. Daí, a partir daquele momento em diante, não sei, parece que... Sabe, ele tá bem, óbvio, tá bem, fez uma corrida fantástica em Mônaco, ele ganhou a corrida no sábado em Mônaco, na classificação, tudo, mas de uma maneira geral, eu não consigo enxergar ele mais com a mesma fome ou a mesma precisão que ele estava guiando. Até aquela batida dele em Paul Ricard, ele tava tirando leite de pedra. Opa, o máximo do carro. Daí depois daquele ponto em dia, pode ter tido uma combinação da Ferrari que nunca mais se acertou, o carro não estava exatamente do jeito que ele gostava de guiar. Eu acho que lembro daquele ano também, a Ferrari tinha descoberto alguma coisa do purpose. Eles estavam um pouco... Só que eles eram muito bem em classificação na corrida e degradava muito o pneu, né? Não sei. Obviamente, fisicamente, não foi nada. Talvez mentalmente... mas sei lá, eu... Acho que não também. Mas... Eu não sei. Eu acho que mais a entrega de carro, o desempenho do carro, do que necessariamente... Sim. Não, mas dele. Até então também, a diferença dele e do Sainz era clara, né? Sim, era e primeiro desde e então piloto. foi se juntando. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Eu também enxerguei desse jeito. Era bem claro a diferença, mas... sei lá, depois daquele momento ela ficou um pouco menor. Um pouco menor e que até combinou com a vitória no ano passado do Sainz em Singapura. Ele conseguiu a vitória e o Leclerc só foi vencer esse ano de novo. E essa aqui chega a ser surpreendente em classificação, especialmente nas últimas etapas. 7-5 pro Alonso contra o Stroll. Tipo, o Stroll nas últimas provas tem andado bem pro padrão. Qual que é a diferença de tempo? O tempo... São os 3 décimos? Cadê? Não, menos. 0.142. Diminuiu bastante essa diferença nas últimas provas. Não é característica do Alonso andar atrás de ninguém, né? Então, ainda mais do Stroll. Então... Será que o Stroll melhorou tendo participado de uma temporada ou 2 temporadas do lado do Alonso? Essa é a segunda. Essa é a segunda. Então, ele estando do lado do Alonso, é óbvio que ele desenvolveu, aprendeu, ou o Alonso está começando... Velho. Será? 44, né? 45 anos, tá começando a... Será que tá começando a perder aquele... Quer dizer, não é o mesmo... Não é o mesmo Alonso quando ele tinha 30, né? Sim. Mas... continua ali dando trabalho, pelo visto, né? Mas alguma hora você começa a perder um pouco o reflexo, começa, né? Tem jeito. Todo mundo tem. Idade pega pra qualquer um, né, Cris? Seu prazo de validade, é isso? Prazo de validade depende qual o quê, né? Mas a maioria na Fórmula 1 é seus 40, né? 40. Mas é uma coisa doida, você falou da Fórmula 1, mas você vê, a gente tá tendo agora até uma longevidade maior no esporte que a gente não tinha. Por exemplo, o Hamilton também tá batendo na porta dos 40, o Alonso já passou dos 40. A gente vê pilotos também conseguindo ficar... Sim. Mas você realmente enxerga o Hamilton renovando esse contrato de 3 anos dele lá na Ferrari? Quando terminar? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, daí ele vai estar o quê? 43, né? 42, 43. Então. O Alonso, o final do contrato do Alonso é 44, 45. O Alonso que assinou mais 2, né? Mas isso eu acho que também, pegar 20 anos atrás, o 30, talvez até a época que o Chris andava, era mais perigoso, treinava muito mais, os pilotos jovens se preparavam mais para chegar. Hoje em dia é muito mais difícil para um jovem chegar na Fórmula 1 do que eu acho que era naquela época. Assim... Eu acho que você tem menos oportunidade hoje, mas eu acho que essa galera jovem, ela tá bem preparada, mas não tem a chance. Acho que eles estão melhores preparados, só que não tem a chance. Não tem a chance. Eu concordo. Porque naquela época o treino era muito mais livre, então as equipes iam lá e testavam pilotos novos.
com mais frequência, né? Hoje em dia, como não tem muito treino, o teste deles é no simulador. Entendeu? Lógico, o teste aprendizado de pista, tudo. Então, hoje em dia, você vai para uma pista que você nunca correu, que você não conhece, você faz um trabalho de, sei lá, simulador antes, você chega lá, você praticamente na segunda, terceira volta, você já é competitivo. Antigamente, vamos voltar à minha época, que não tinha simulador, você saía do box, dava umas 3, 4 voltas, daí parava, daí checava o carro, dava uma recalibrada no pneu, saia de novo. Você ia ser competitivo com umas, sei lá, 10, 15 voltas, que daí você começava a entender. E daí, para extrair aquele último centésimo da pista mesmo, era meio que só no dia seguinte. Show. Esse foi o nosso resumo do quali. Vamos agora para o resultado de prova. Aqui também tem umas coisas interessantes em corridas aqui. Red Bull, 11-1. Normal. Sendo que esse 1 foi um abandono do Max na Austrália. Sim. Que estava na frente do Pérez. Que estava na frente. Haas, 10-1 para o Hülkenberg. Normal. McLaren, 9-3. Tem a classificação que coloca na frente. A Williams, 8-2 para o Albon. Que deve ter sido 2 provas que o Albon quebrou. Aqui é verdade. Tem alguma coisa errada aqui na Williams, agora que eu vi. Mas tudo bem. 8-4 pro... porque teve uma prova que o Sargent não correu. Foi que ele bateu o carro e o carro no Japão, sei lá. Foram 2 provas que ele não correu. Uma prova que ele não correu. Mas mesmo assim a conta não fechou aqui. Tem algum erro na minha pesquisa aqui. Aston Martin, 8-4 pro Alonso. Nas últimas provas o Alonso conseguiu perder algum tempo. Mercedes, 8-4 pro Russell. Navisa, RB, Toro Rosso, 7-4 pro Tsunoda. O Tsunoda merece essa vaga caso o Sérgio Pérez seja tirado mais do que o Ricardo. Você colocaria antes um Tsunoda no lugar do Lawson? Colocaria. Junto com o Max? Na Red Bull. Mas colocaria por um motivo. Para tirar a dúvida exatamente do Tsunoda. Porque se você coloca um Lawson do lado do Max, é 99,9% de chance que ele vai andar atrás. Quanto, a gente não sabe. Mas o Tsunoda, você não acha que vai andar atrás do Max também? Vai andar atrás, mas é saber quanto atrás ele vai andar do Max. Ele vai andar atrás do Max, o Max ganha ele ficando em 4º, 3º, ou igual o Pérez está fazendo, o Max ganha ele ficando em 10º. Tem que ver tem que entender isso, porque é sempre comparativo, né? O Tsunoda pode ficar 10 anos na Visa Cash App, a gente nunca vai saber qual que é a diferença dele para um Max. Mas ano que vem, terminou a temporada, 25, você precisa assinar agora, Tsunoda ou Lawson? São as duas opções que você tem. Eu, como chefe da Red Bull, ia querer botar o Tsunoda, porque eu preciso saber... Por causa da experiência dele? Não, porque eu preciso saber... Se eu botar o Lawson lá, eu sei que o Lawson vai dar atrás, mas, de novo, eu não tenho comparação. Eu não vou saber, botando o Lawson na Red Bull e mantendo o Tsunoda na Visa, eu nunca vou saber, mesmo depois de 2 anos com os dois andando, se o Lawson vai ser melhor que o Tsunoda. Tudo bem, mas você não sabe quanto que o Lawson anda, né? Porque ele nunca teve uma chance de verdade na Fórmula 1 até agora. A gente não sabe se... Por isso que se por exemplo, politicamente não, mas talvez dentro da empresa da Red Bull, pessoal, a gente vai ter que assinar o ano que vem, não tem jeito, o Lawson e o Tsunoda. Porque é da família Red Bull. Tem que assinar os dois, eu boto os dois no mesmo carro. O Tsunoda já tá assinado, inclusive. Mas eu tô dando uma... Eu botaria os dois no mesmo carro. Boto os dois no mesmo carro porque eu preciso tirar a dúvida. Entendeu? Tá, mas, por exemplo, vamos voltar para essa situação que é muito vinculada na imprensa de que o Pérez pode sair. Pode até sair no meio do ano. Sim, ele pode sair, a Red Bull pode tirar ele a hora que quiser. A hora que quiser. Beleza. Alguém vai ter que ir pra Red Bull. Sim. Dos pilotos que eles têm hoje, que é Ricardo e Tsunoda, eu subiria o Tsunoda. Lógico. Porque eu acho que tá merecendo a chance mais que o Ricardo. Eu não iria nem por mérito, eu iria pra testar. Saber exatamente como é que ele é. Pro Tsunoda, é pior. Se eu for o Tsunoda, eu faria tudo pra ficar no lugar que eu tô, porque... Será? Sim. Você vai andar na casa do Max? Não, tudo bem, mas aí o cara também tem que confiar. Tudo bem, o cara pode não confiar no sentido... Confiar assim, beleza, posso não ganhar do cara, mas eu posso fazer um trabalho melhor que o outro. Tá, mas se você não andar na casa do Max, você vai ficar andando lá na VB, RB, tudo bem, mas aí chama lá na assim, Cash App. Eu tenho aqui, a vida toda? Eu tenho aqui uma vida de 5, 10 temporadas, ou a chance de ir pra lá e ter 2 anos e acabou.
Bom, a chance de ir pra lá ter 2 anos, de repente você termina em segundo no campeonato relativamente perto do Max, eu prefiro terminar em segundo perto do Max do que ficar andando 10 anos terminando em 10º. E daí você não sabe o quanto que ele pode desenvolver estando do lado do Max também, né? Porque, Mas eu não acho ele nada espetacular, isso que eu tô falando. Concordo. Se pegar o Hülkenberg, legal andar lá, entendeu? Agora um Tsunoda, sei, ele vai ter essa vida que ele tá tendo porque os companheiros são fracos. Uma vez que pegar um cara forte do lado dele, ele vai sumir. Mas no fundo a Fórmula 1 é um funil, né? Quem pode mais chora menos, né? Então, o Magnussen tá onde tá, bom, eu não acho ele nada demais porque companheiros fracos. Ou companheiro fraco, ou porque ele soube fazer o jogo da política lá dentro e ficar, saiu, voltou, mas o Magnussen, a gente já tinha comentado, pelo amor de Deus, nada contra, mas quando ele correu de IMSA, ele foi bem, mas ele não me impressionou, ele não me impressionou nem um pouco. Aí ficou vários anos do lado do Grosjean, que também era rápido algumas vezes, mas nada demais, batia muito, como fez na Indy, né? Mas de vez em quando ele solta uma volta que, uau, né? Mas é uma vez e nunca, né? Eu ainda volto a dizer, enfim, a nossa historinha lá do funil, e você tá na Fórmula 1 para ser um piloto de Fórmula 1 ou você tá na Fórmula 1 para tentar ganhar? Então são duas coisas diferentes. Se você tá na Fórmula 1 para tentar ganhar, bom, vou te dar outra. Uma hora você vai se encontrar com beleza, com o os melhores. O Gasly no momento ele tá com a bola toda na Alpine, né? Ele que comanda lá, ele é o piloto número 1, enfim. Ele é o escolhido entre 2 pilotos relativamente bons. Se ele tivesse a oportunidade de andar junto do lado do Max, tudo bem agora porque a Alpine tá muito ruim, mas vamos supor que a Alpine seja um carro que fique ali... Nível McLaren, vai. Entre 4º e 8º ali, mais ou menos. Entendeu? Eu acho que ele voltaria pra lá. Você acha que ele voltaria? Eu acho que ele voltaria. Eu, como empresário dele, acharia muito arriscado fazer isso. E aí a gente volta àquela coisa, é melhor tentar ser o segundo ou ficar muito tempo sendo do 4º ao 8º? O Gasly agora não é o mesmo Gasly quando esteve lá. Ele é óbvio que ele desenvolveu e aprendeu bastante e adquiriu muita experiência ao longo desses anos. Então, eu com certeza voltaria. Agora, de novo, aquela... Você trouxe à tona algo interessante, né? Eu como empresário dele, enfim... Você quer ser um piloto de Fórmula 1 durante 15 anos ou você quer tentar ganhar? São duas coisas diferentes. Desculpa. Eu, como empresário, seja do Tsunoda, do Sainz, do Gasly, ser empresário deles, não é ir pra Red Bull pra tentar ganhar. Isso você não vai ganhar. Você tá contra o Max. Tudo bem, só que se você terminar... Tá bom, você de repente não vai ganhar do Max, porque você tá contra o Max. Só que se você terminar em segundo toda a corrida... De repente vai abrir outra oportunidade em outra equipe grande, porque vão te arrancar de lá. Esse cara não ganhou do Max, mas ele tá a 1/10 do Max, ele é o cara perfeito para... Ganhou uma corrida aqui e ali, ele é o cara perfeito para, de repente, sentar numa McLaren, numa Ferrari, sei lá o quê. Isso é interessante. E outra coisa, por exemplo, o Pérez saindo. Imagina que o Pérez saia no meio do ano. Se ele sair... Do jeito que ele tá, ele não consegue mais nada em lugar nenhum. Você acha que alguma equipe Agora, se ele saísse no ano que ele foi em segundo, ele escolheria onde ele fosse andar. É exatamente isso que eu quero dizer, de sentar na Red Bull contra o Max. Talvez ele não vá ganhar, não vá chegar na frente do Max, mas ele vai abrir outras oportunidades em outras equipes grandes. Se o Gasly ficar andando lá na Alpine, ele vai ficar andando em 8º, 12º, 6º, quando as estrelas se alinham e daí eles vão para um circuito que dá tudo certo. Por isso que eu quero exatamente esse exemplo que você acabou de falar ok, assumindo que você não vai conseguir bater o Max, então você tem que estar grudado nele, ou você tem que estar logo em seguida, e vão te gerar outras oportunidades. Eu não sei, eu acho que eu tô vendo, às vezes tem um empresário que confia muito, por exemplo, o empresário do Sainz, acho, né, para ser um empresário tem que achar que ele é o melhor do mundo, né, então o primo lá do Sainz é igual se eu tivesse meu irmão andando lá, alguma coisa que alguém próximo meu.
Eu acho que ele é o melhor do mundo. Eu tenho que achar isso. Então, mas também você tem que ser realista a algum ponto, né? De saber onde você vai se enfiar. Se é uma coisa arriscada ou não. Porque na Fórmula 1 você acaba sendo sempre comparado com o seu companheiro de equipe, né? Enfim, é um assunto que pode ficar dias aqui. Esse negócio do Sainz eu acho muito curioso, porque uma coisa que eu admiro no Sainz é ele querer um carro competitivo. Tipo, ele tá em busca do melhor carro que ele possa ter. Isso eu acho muito legal. Porque ele podia sentar num contrato de dinheiro e ficar ali. Mas não, você vê, o cara tá tentando de todas as formas achar uma brecha pra continuar num carro... Por exemplo, de talvez assinar um ano só com a Mercedes, que é um carro mais competitivo do que ele teria em qualquer outra equipe, de que sobrou. Nossa, isso eu admiro dele. Isso eu admiro nele. Eu faria isso agora. Se fosse o Toto. Não. Se eu fosse o Sainz. Não, tem que ver se a Mercedes quer. Se a Mercedes quer. Tudo bem, mas assumindo que tem a possibilidade na Mercedes, mas o Toto chegasse pra ele e falasse: tá aqui, ó, é um ano de contrato. Sem dúvida. Na hora. Eu acho que se chegar esse contrato, ele assina. Ele vai o quê? Ele vai se enfiar lá na Williams pra eventualmente chegar em sexto, sétimo, daí, nossa, todo mundo estourando champanhe, porque a Williams de novo chegou em sexto, sétimo. O Sainz já provou, ele já ganhou corrida, ele tem que estar lá pra... E, a Fórmula 1 é muito dinâmica, muda muito de um ano pro outro. Por exemplo, não era o Pérez, né, que assinou um contrato de o quê? Mais 2 anos lá na Red Bull? Os rumores é que ele praticamente tem grande chance de, a hora que entrar no férias agosto, né, a hora que todo mundo parar em agosto, talvez ele não volte lá com a Red Bull. É isso que eu quero dizer. Então, não adianta você assinar um contrato... do ano que vem, né? Não desse ano. Pérez. Não, até desse ano. Talvez até desse ano. Até desse ano ele não fique? Difícil, hein? Não, eu também acho difícil, mas... é o aquilo que estão falando. O programa tava achando do ano que vem. Ele assinou 2 anos, um mais um, mas mesmo no meio do ano que vem ele pode sair. O meu ponto, muda tanto isso daí que não adianta você assinar um contrato, agora estou confortável os próximos 6 anos, sei lá, e se o carro não andar, e se você desmotivar, e se acontecer, e se por acaso aparecer outro Max Verstappen, que vão reincidir seu contrato, ou seja, vão te pagar tudo que devem, talvez até multas e multas e multas. Tchau, eu não quero mais saber de você, eu vou enfiar um novo Max. Então, de certeza, a gente não tem nada lá na Fórmula 1. Só uma correção aqui que eu falei da Williams 8-2, é 8-2 porque essa minha pesquisa aqui, ela exclui resultados quando os dois abandonam. Então, tivemos provas que os dois abandonaram, então não dá pra ser um chegar na frente do outro se os dois abandonaram. Seguindo as últimas 3 equipes, Alpine 7-5 pro Ocon em corridas. Na Sauber é um contraste legal. De 11-1 na classificação, tá 7-5 pro Bottas. Tipo, na corrida o Zhou Guanyu consegue encostar mais. Por isso, quando você falou da classificação, eu fiquei surpreso, porque eu tô com os 2 carros na hora da corrida, tudo. É a maior diferença ao contrário, assim, tipo, de lavada num pra equilibrar no outro. E a Ferrari 5-5. Tira na prova que os dois abandonaram e uma que o Sainz não correu. Então 5-5 aí a diferença entre a Ferrari nesse resumo da temporada da Fórmula 1. Estamos na metade do ano. Próxima etapa, Grande Prêmio da Hungria, marca já o início da segunda metade da temporada. Ainda no programa de hoje vamos ter o nosso bolão também aqui, que eu quero uma auditoria depois. Eu achei estranho aqui o resultado do bolão, viu? Quem é que tá ganhando? Então daqui a pouquinho a gente fala no bolão. Calma, tem a parte calma. bolão. Calma. É só você falar quem. Calma. Primeiro, como calma? Não tem. Mas não tem explicação, é lógico ponto, que tem, fato. Tem, chega roteiro. No roteiro diz que o bolão é a última coisa que a gente tem que falar aqui. Segue as ordens, né? Funcionário. Aqui, ó, o bolão tá aqui, ó. Bolão é a última coisa de tudo aqui. Eu não vou colocar, ó. Bolão, tá vendo? A última o item é o bolão. Mas eu quero auditoria nesse bolão depois aqui, viu? Quem também volta esse fim de semana é a Fórmula 2, com também 2 provas pro Enzo e pro Bortoleto na Fórmula 2, também na Hungria, nesse campeonato que tá mais equilibrado ali entre os 4 primeiros colocados. O Enzo uma situação um pouquinho mais complicada, mas também temos Fórmula 2 esse fim de semana na Hungria. É uma pistinha enjoada, né? Enjoada. Mas a pista é legal, que tem característica. Uma pista da década de 80, que é legal, que eu acho muito melhor do que as
as pistas novas. Que partes da Hungria que você gostava mais? Sendo bem sincero, eu não gosto de nenhuma parte. Tá. Eu gosto porque ela tem características, né? Ela é uma pista diferente. Não é uma dessas pistas novas, né? Qatar, Bahrein... Larga pra caramba. É uma pista difícil, enjoada. Você sai da linha, suja o pneu pra caramba. E a mesma característica desde a época do meu pai. Meu pai, a primeira vez que eu fui pra lá, eu lembro dele falando, não sai da linha. Não sai da linha. Isso que era aquela zebra autona na época dele. Não, porque lá, eu não sei porquê, não sei se é pela vegetação que tem em volta ou o que é, mas até hoje em dia você sai um pouco da linha, demora muito limpar o pneu, uma coisa que... O lado de fora fica muito sujo. Exatamente. Por algum motivo. Mas desde a minha época foi assim, entendeu? Lógico, meu pai tem as, não vou dizer manias, mas experiências que ele criou que muitas coisas mudaram. Tipo, eu lembro como se fosse ontem, a época do kart, quando eu comecei a andar de kart, não toque em zebra, não precisa pegar em zebra, isso, aquilo. Só que na época dele, a zebra era um meio fio, né? Tipo, você pegava o carro e entortava, né? O tempo foi passando, as zebras foram ficando mais baixas, os carros foram... Os amortecedores, as suspensões foram aguentando mais. Então, hoje, você praticamente corta muita curva por causa da zebra, né? Na época dele não era assim. Então, ele tinha essa mania de me falar muito isso, porque no kart a gente pegava a zebra, ficava de 2 rodas, só que você cortava a chicane, algumas curvas. Na época dele não podia fazer isso. Você pegava uma zebra, 90% das zebras era meio fio e estragava o carro, né? Mas uma das coisas que ele me falou, que eu lembro muito bem, quando a gente foi pra Hungria a primeira vez, ele falou, não sai da linha quando você estiver brigando alguma coisa, fica na sua linha, deixa ele botar por dentro, você espreme ele, que ele vai sujar pneus. E realmente, durante muitos anos, eu acredito que até hoje, ela tem essa característica, a Hungria. Qual que era a parte que você gostava? Voltando pro box... Tá. Tinha uma sequência de S, a primeira esquerda, direita era um pouco mais lenta, daí a segunda ia ficando cada vez mais rápido, e daí aquela esquerda, aquela bem rápida subindo, aquela que teve... O Felipe bateu lá. Lá que o Felipe bateu lá com a mola na testa. Aquela também era bem interessante. Não, a pista toda, ela é bem difícil, assim, ela é... Na nossa época era bem mais ondulado que hoje, com certeza, e era rápido ao mesmo tempo, tinha umas chicanes rápido, a pista era difícil. É difícil, enjoada. E assim, carro bom para carro ruim lá, de setup, faz muita diferença. Eu lembro que diferencial faz muita diferença lá. É uma pista que, se você não tiver um setup bom, esquece, não tem o que fazer, que é uma pista bem atípica. É uma pista, quando a Fórmula 1 for agora, por exemplo, a gente pode ver, por exemplo, não sei, de repente a Red Bull dominando, primeiro e segundo, entendeu? Porque é uma pista que ela realmente... Se você conseguir encaixar... acertar o carro lá, alguma coisa, dá uma diferença grande. Maior do que em outras. E tá uma curiosidade, o Brasil venceu as 3 primeiras corridas na Hungria, 8-6, 8-7 e 8-8. As 2 primeiras com o Nelson e depois com o Senna em 88. Foram as 3 primeiras provas da Hungria, as 3 primeiras vitórias brasileiras. Hungria nesse fim de semana, claro, acompanharemos e falaremos tudo no nosso programa da semana que vem. Aproveitar agora e fazer o nosso momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, nós falamos no começo do programa sobre miniaturas, sobre grandes histórias, sobre até o Christian, você comentando, Christian, sobre a loja lá na Alemanha de miniaturas. E o momento Pit Stop de hoje, a gente tem uma miniatura para te mostrar. Até assim, pra desculpar que eu perdi os últimos 2 programas, né? Por causa da viagem da minha corrida, mas dá uma olhada no que eu encontrei. E não é pra você, tá? No máximo que eu vou fazer é pro programa. Eu achei ou que você ia falar que você ficou com saudades da gente, por isso que você voltou. Não, é muito legal. Ele me mandou a foto. Cara, é bem legal. A gente vai ter que fazer um destaque depois pra poder mostrar. Dá mas uma olhada olha isso no aqui que eu achei. Esse foi aquele que eu tinha mandado pro seu? Não, eu achei esse. Não, pera aí, o microfone não tá ouvindo, Cris. Esse eu achei em Maranello. Nossa. Explicar pro pessoal que tá no áudio, é a miniatura da Brabham que o Wilson ocorreu no GP de Mônaco de 1973, que era aquela prova em que os 2 irmãos iam subir no pódio, no finzinho quebrou o carro, ficou sem combustível teu pai, e ele ficou fora do pódio. O Emerson foi segundo ou terceiro na prova. Sensacional essa miniatura aqui do... Uau, linda. Legal. Né? Nossa. Bem legal aqui os destaques. O pessoal no áudio não tá vendo, quem tá no vídeo a gente vai mostrar depois direitinho aqui, mas era a Brabham. Já tinha visto essa? Não.
assim, bem feitinha. Nossa, detalhes aqui no motor, suspensão, tudo. Eu não sei o que são esses negócios vermelhos na asa, você sabe? Será? Eu conversei com meu pai, eu acho que era no momento que você sentava dentro do carro. Pra você enxergar exatamente, a ponta do... Você enxergar a ponta porque da asa. O pneu ficava na frente. Exatamente. Pode ser. Deve ser. Legal. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado. Nossa. Põe aqui no nosso meio da mesa. Então é realmente uma... Nossa, olha, o radiador aqui. Nível de detalhe disso tá impressionante. A gente vai colocar no nosso Instagram depois também aqui com mais destaques. O Ford no motor aqui. Cara, muito legal realmente isso aqui. Os patrocinadores dele. É uma companhia que fez ou é meio one-off? Não. Ela é uma edição limitada, mas tava lá. Era um dos carrinhos. Enfim, comprei uma do meu pai e essa aí. Que eu sempre, nas corridas quando eu vou, igual eu tava falando de miniatura, eu sempre procuro loja de miniatura. Eu sou viciado em miniatura, além da fábrica que a gente já tem aqui. E não acreditei quando eu vi ela. Falei, não é possível que tem. Eu tinha mandado pro Thiago quando eu tava lá. Ó, e esse capacete de 73 é o capacete dele que eu trouxe pra cá. Tá. Que a gente levou pro Cid pra fazer aquele outro projetinho que eu falei com você lá do Piquet K, enfim. É o mesmo capacete. Sensacional. Que tá comigo, inclusive. Boa. Bacana essa miniatura aqui, aquela história que a gente encontrou, então, de uma prova em que os dois quase subiram no pódio. Isso é pela primeira vez na história da Fórmula 1 que dois irmãos subiam no pódio juntos. Ia ser bem legal. Faltou umas voltas ali. Bem legal aqui. E não é que o carro tava sem combustível no final. Deu problema na bomba. Deu problema na bomba de combustível. E eu lembro, inclusive, quando a gente contou essa história pela primeira vez, foi num dos episódios nossos aqui, e o teu pai contou a história. Acho que foi não sei se foi no ao vivo que a gente fez, ou se foi num outro, que a gente perguntou no... Foi no ao vivo que a gente gravou, que a gente fez um episódio ao vivo, e aí o Cinho tava acompanhando, e aí a gente perguntou, que volta que foi, não sei o que, aí ele contou a história no chat depois pra gente, lembrei agora. E aí ele falou assim, não, teve um problema na bomba de combustível, exatamente, que ele mandou a mensagem aí. Bem legal essa miniatura, que realmente mereceu esse momento pit stop especial aqui. Você sabe, a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de venda espalhados por todo o país. De volta desse nosso momento pit stop, muito bacana esse momento pit stop aqui, realmente bem legal essa miniatura aqui, que vai compor o nosso programa aqui até o final. Lembrando, like no vídeo, se uma miniatura dessa, um momento não merecer um like no vídeo, eu não sei mais o que a gente faz pra você, então like no vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, também nas plataformas de áudio, depois dê like também ali no @pelaspistas360 no Instagram, quando a gente colocar essa fotinho do nosso carro, nossa lojinha também ali no pelaspistas360.com.br. Christian, e turma que nos acompanha também aqui, Indianápolis não, Fórmula Indy esse fim de semana, Iowa, 2 corridinhas, circuito oval, fazia tempo que a gente não tinha um circuito oval. E rápido, né? E rápido, pistinha curta. Curto ali, e rápido. 1 km e 400 metros, médias de 300 por hora, o que é rápido. Mas... Sabe quando a gente percebeu que ela é bem rápida? No final da corrida. Depois que a gente saiu da transmissão, a primeira coisa que eu... inclusive eu mandei o Ford pra você, né? Sim. Eu mandei um texto lá pro Tony, eu falei... Na corrida 2, né? Na corrida 2, eu falei, acabou a gasolina do Rossi, né? Ele falou, sim, ele só me respondeu sim. E daí que a gente percebe o delta de velocidade que tem quando você anda numa pista muito pequena, nas velocidades tão rápidas. Então, como eles não tinham passado pela linha de chegada ainda, ou seja, a corrida já tinha terminado pelos líderes, né? Mas... na hora o Rossi tava, acho que 8º, 7º. Isso, tava no top 10 ali. Isso. E daí a hora que ele saiu da 2, ele ficou sem combustível. O Stingray Robb, que tava atrás dele, não tá nem imaginando, né? Que você vai sair da 2 e você vai dar de cara com uma parede na tua frente, porque a hora que você tira o pé lá, que é a mesma coisa que ficar sem combustível, é a mesma coisa que soltar um paraquedas atrás. O carro freia na frente. E daí ele tentou desviar, acabou batendo na roda traseira lá do Rossi, teve muita sorte, hein? E outra coisa que foi legal, foi desagradável pro Stingray Robb, mas foi muito bom pra Indy, foi o
quanto que o carro suportou a panca, né? Aliás, as duas pancas que nós tivemos, porque na sequência também teve uma outra ali. Mas a mais impressionante pra mim foi a do Stingray Rob, que o carro subiu, caiu, o Santo Antônio ficou intacto. Sim. O aeroscreen. O aeroscreen intacto, você pode ter certeza que salvou ele, porque a batida foi forte. Ele e o Kirko também, porque no rebolo do acidente, exatamente, o carro do Carpenter vai e pousou em cima da cabeça do aeroscreen do Kirko. Tanto que o Kirko, ele não conseguia sair do carro. Com o pneu em cima ali. Ele mandou um rádio lá pro Brian Herta, né? E daí o Herta respondeu no rádio, não, pode deixar que já estão indo aí te pegar. Só que, tinha um pneu na cabeça do cara. Você correu muito na sua carreira, você sabe que não é bem assim, né? Na hora que tem uma batida, a primeira coisa que você quer fazer é tentar sair do carro. Você não sabe se tem algum início de fogo em volta ou algo do gênero. E daí eles até trocaram o rádio, né? Você tá preso no carro? Ele falou, ó, eu tô preso, mas eu vou tentar sair. Daí a gente viu ele tentando sair e ele não conseguiu. Daí tiraram o carro do Carpenter de cima, mas bem lembrado, o aeroscreen deu uma salvada legal lá no Kirkwood. Boa. O que você achou das duas provas? Eu vou dar o resultado daqui a pouquinho, mas quero saber o que você achou das provas em si. Eu, sinceramente, esperava um pouquinho mais. Eu achei que aquela linha de fora iria eventualmente se desenvolver, por isso que os carros andaram no primeiro treino mais ou menos 35, 40 minutos para tentar emborrachar aquela linha de fora, ou seja, no primeiro treino, todo mundo era obrigado a andar alto, você não podia andar abaixo. Daí, a partir de um certo momento no treino, eles liberaram para andar em qualquer lugar da pista, é claro que no oval. Quanto mais baixo você andar, mais rápido você vai andar, porque você está fazendo uma circunferência menor. Que eu achei? Muito interessante nas relargadas, né? A gente pôde ver muita ação no momento da relargada, inclusive alguns carros, o carro do Santino, nossa, ele era o que estava explorando mais aquela linha de fora. A outra coisa que me chamou muito a atenção, como você tinha comentado, na primeira prova, que foi aquela largada lá do Newgarden? Ele largou em 22º, ele passou no mínimo umas 5 filas. Todo mundo tem a tendência a meio que se ir para baixo, né? Se enfiar por baixo. O Newgarden veio passando todo mundo por cima, ainda não estava sujo o lado de fora, então ele se aproveitou disso, ele foi de 22º para 14º, logo na largada. Daí teve uma estratégia boa, mas estava difícil ele passar. Acabou fazendo uma prova ótima, terminando em terceiro. Mas era diferente daquelas corridas, podemos até fazer uma comparação com o NASCAR. Quando você está com o teu carro bem acertado, mesmo que o pneu está acabando, o carro está perdendo menos em relação aos outros. E não teve isso. Não, imagina, o Pietro teve aquele problema na largada da segunda corrida, acabou caindo para trás. Ele era o último carro da fila, ele não tomou volta depois de 95 voltas de corrida. Para você ver como todo mundo andava igual. Porque o pneu não estava acabando de ninguém. Provavelmente foram com um pneu muito duro. Então... acho que eles ficaram preocupados com por causa do híbrido, que estava mais pesado o carro, pegar um pneu mais duro para suportar, mas o pneu não acabava. Não acabava. Então, foi uma prova boa, as duas, né? Então o pessoal só parava para reabastecer. Parava para reabastecer e depois saia de novo. Daí... Mas não trocavam sempre pneu? Não, trocavam pneu. Mas só os de fora ou os 4? Não, os 4. Só que nas bandeiras amarelas, quando relargava de uma bandeira amarela, daí que você via um monte de action, né? Gente tentando... Porque eles sabiam que era a única oportunidade que eles iam conseguir passar. Depois você ficava meio segundo a 1 segundo do carro da frente e ficou assim a corrida inteira. Quem deu sorte, só pegando os resultados, o Scott McLaughlin venceu a primeira prova da Penske, sua primeira vitória em oval na Indy, com o Pato em segundo e o Newgarden em terceiro. O Pato tá bem constante esse ano. Tá. Bem diferente de uma McLaren que a gente viu nas outras temporadas. Então ele tá, ok, ele entendeu que não dava para ele ganhar, tava feliz da vida terminando em segundo. É claro, como competidor, vai um pouquinho, eu poderia ter vencido aqui ou ali, se a gente tivesse um pouco mais na frente, se tivesse largado mais para frente. A classificação deles é muito legal, porque... Isso foi. A primeira volta é o grid de largada da primeira corrida, e a segunda volta é o grid de largada da segunda corrida.
Na mesma classificação, na mesma Legal. saída que você dá. Isso daí é bem legal. E aconteceu o caso, né? De gente que conseguiu fazer uma boa volta na primeira, e aí deu uma triscadinha no muro, esse carro prejudicou a segunda. Então teve gente que largou em quinto, por exemplo, na primeira corrida e largou em 20º na segunda. Ou se o cara vai mal na primeira, prejudica as duas. É. O cara ficou no New Garden. O New Garden foi mal na primeira, que deu uma erradinha e classificou mal para as duas. Nossa. Então teve que fazer essa situação. A prova 2, a vitória foi do Will Power, que se beneficiou da bandeira amarela, que demorou ali os detalhezinhos da miniatura. O Will Power, que se beneficiou da bandeira amarela, o Palou em segundo e o McLaughlin em terceiro, duplo pódio para o McLaughlin. O Palou, que deu uma emoção pro campeonato na prova do sábado, quando ele acabou errando. Quando ele acabou errando, ele acabou não terminando a primeira corrida. Só que no segundo, no domingo à tarde, ele quase faturou a corrida, né? Ou seja, ele se recuperou muito bem. Tudo bem, o grid de largada para a segunda corrida já tinha sido determinado na classificação no sábado, isso. No sábado, Isso. exatamente. Então, Ele largou em independente se ele terminasse ou não, ele sabia que ele ia largar segundo, né? Então, ele sabia que ele ia largar em segundo. Fez uma prova muito boa. Pelo fato que ele não terminou a primeira corrida, daí ele terminando em segundo, na segunda prova ele conseguiu minimizar os danos lá no campeonato. Então, do mesmo jeito que eles entraram, acho que ele saiu com uma vantagem um pouquinho maior. Ele perdeu pontos. Ele perdeu pontos. Perdeu. Comparado com antes. Sim, ele perdeu bastante, ele caiu, a diferença que era de quase 50 pontos, caiu para 35. Agora. Tá, porque ele tem 379, o Power tem 344. Mas poderia ter sido bem pior se ele não tivesse feito um segundo lugar aqui. Um segundo lugar na segunda prova. Exato. E também poderia ter sido pior se o Power não tivesse batido no Pietro. E esse tá batendo na trave. Bom, o Power e o Pietro não, mas o Palou de vencer a primeira corrida oval, dele verdade, no oval. bateu na trave ali. A gente comentou várias vezes sobre isso. O Pietro acabou em 19º e 20º. Na segunda prova, como a gente disse, ficou preso na largada, foi lá pra trás e não avançou. E na primeira ele tomou a pancada na hora da relargada. Aquela pancada. Acidente de engarrafamento, sabe? Você sabe que eu vi a imagem várias vezes e eu acho que tava verde. Então o Power achou que o Pietro fosse ir, a fila não andou. Não é que o Pietro não foi, a fila não andou. O carro da frente dele também não andou. O que você vai fazer? Ele não pode sair da fila. Então, não, a partir do verde pode. Mas não estava verde ainda. Tava verde lá na frente, é meio difícil você conseguir ver, mas eu acho que tava verde. E daí o Power foi, ou tinha algum spotter muito bom falando pro Power, que falou vai. Melhor que era o spotter do Pietro, falou vai, ele foi. Só que daí ele acabou enchendo a traseira lá do Pietro, tanto que o Pietro bateu na parede. A primeira reação dele foi tirar a mão meio que assim dentro do carro, né? Que estavam mostrando a imagem, tipo, o que aconteceu? Não consegui entender como é que eu vim parar aqui fora. Próxima etapa da Indy, domingo, 14h, Grande Prêmio de Toronto, no Canadá. Transmissão lá na ESPN4 e no Disney Plus. No sábado, quali às 15h45 da tarde, você também acompanha com a gente. Você tá nessa também, né? Você tá... Você tá em todas agora, né? É que acho que teve uma que você já... Não, só teve quando eu tava em Watkins Glen. Beleza, agora até o final vai em todas. Não, agora até o final tô em todas. Beleza, então te vejo no domingão a partir das 14h e antes o quali no sábado 15h45 da tarde. 3h45, 15 para as 4. Turma, tivemos esse fim de semana em Interlagos o FIA WEC, bem legal aqui, inclusive teremos bastidores sobre o FIA WEC que nós vamos gravar lá em Interlagos. Tá pronto o bastidor, Cal? Tá quase. Tá saindo no forno aqui. Tá saindo no forno. Na gravação tá saindo do forno, mas quando acabar o episódio já vai estar tudo pronto aqui, dos bastidores do FIA WEC. Vitória na principal categoria da Toyota, número 8, com o Buemi, o Hirakawa e o Brandon Hartley. Buemi chegando a 25 vitórias no WEC. Segundo e terceiros lugares para Porsche. O segundo lugar do carro 6 do Estre, do Lotter e do Vantour. E o carro, que é o carro 6. Terceiro lugar do carro 5 com o Matt Campbell, o Christensen e o Makovic chegaram na terceira posição. Qual dos dois carros que furou o pneu dianteiro?
Teve um da dos... Porsche? Da Porsche. Eu não lembro se era o 5. eu acho. O que chegou em segundo? 6. Tá. Quase certeza. O 7, se ele não tivesse tido aquele... O 7 fez uma corrida muito boa. O 7 é o Jota. Não. Ah, o da Trinca aqui também. Não, o 7 é outro carro da Toyota sim, que terminou verdade, em quarto. Verdade. Que tava meio que dominando a corrida. Tava. Que é o do De Vries. Isso, que ele tava num ritmo mais forte que o 8. Daí teve aquele problema no sensor de bomba de combustível. Enfim, eles acabaram perdendo algumas voltas, caíram lá para trás e terminaram em quarto. Eles mandaram muito bem. E, aquela passada lá do Kobayashi no final da corrida, lá na Ferrari, ele foi por fora, daí a Ferrari continuou meio que no meio da pista, meio que se defendendo, daí na hora da freada ele resolveu ir tudo por dentro. Mas ele já tava ali... isso ele tava recuperando posição. Ele tava recuperando isso. Sim. Daí foi a 3 voltas do final da corrida. Foi bem legal aquilo lá. O Koba mandou muito bem. Ele foi bem na Fórmula 1? Foi. Ele foi, sei lá, de repente tão bem que nem o Tsunoda tá indo, ou como o Tsunoda tá se sustentando. Quem que era o companheiro dele? O Kobayashi? Teve o Pérez como companheiro. Teve o Pérez, né? Porque ele ficou bastante tempo na Sauber, né? Mas na IMSA, ele anda. Os prototipos. Exatamente. Quando ele vai lá para os Estados Unidos, ele é um daqueles caras que, esse daí talvez faça a diferença. E ele demonstrou isso de novo nessa corrida na UE. Não só nessa corrida, né? Mas acho que o recorde de Le Mans é dele, se eu não me engano. O recorde absoluto de classificação, volta, exatamente, de tempo de volta, eu acho que é dele. Ele acelera. Talvez ele não era o cara perfeito para correr na Fórmula, num carro de Fórmula, mas para esse tipo de carro, para os protótipos, ele coisas lá. Aprontava também, mas ele é muito bom. Na IMSA ele era um pouco, às vezes até um pouco agressivo demais, mas é um cara que acelera bastante. Só terminando os resultados aqui, antes de perguntar para vocês sobre o evento e sobre a prova. Na GT3 tivemos ali a vitória da Mantley com o Bashir, o Stroll e o Malikin. Segundo lugar ficou com a Aston Martin, do Ian James, do Mancinelli e do Ribeiras. E depois ali tivemos a McLaren da United, não a do brasileiro, do Nicolas Costa, que acabou em quarto, mas o outro carro com o chileno com o Pino, com o Marino Sato e com o Keijo. O Farfus chegou em 10º, o Nicolas acabou na 4ª posição. Mas o que vocês acharam do evento, da disputa, da prova? Como que vocês... Não, achei legal o evento. Eu acho que tinha bastante gente. Tinha mais gente, eu achei, na arquibancada do que nos camarotes. Né? Os camarotes, sei lá, usando uma comparação com Fórmula 1 e Stock Car, os camarotes tem muito mais... Os camarotes são muito maiores, tem muito mais gente, muito mais cheio lá em cima. É lógico que o camarote da WEC e da Fórmula 1 é muito mais caro que da Stock, né? Não dá para se comparar. Mas, com um evento legal. Eu não sei financeiramente, né, se fecha a conta, não fecha, eu não fui atrás para saber disso. Mas eu acho que tudo funcionou bem. Eu acho que é uma pista boa, né? Não tenho o que falar. Todo mundo gostou muito, todo mundo gosta muito de vir para o Brasil. E o Brasil é um dos únicos lugares que está recebendo as 3 categorias mundiais aqui no momento, né? Que é a Fórmula E, o WEC e a Fórmula 1. Todas em São Paulo. Então, acho que pro Brasil é legal. E, enfim, falta um brasileiro na Fórmula 1 agora, né? Para completar aí as brasileiras nas 3 categorias. Quem sabe o Bortoleto aí. Próximo. Ele é o que tá mais batendo na porta, né? Seria muito legal. O que você achou também do evento, Cris? Tudo aquilo que o Júnior falou, e eu ainda vou um pouco além. Eu queria dar os parabéns pro Carlos Coll. É óbvio que se a gente for tentar pegar detalhes aqui e ali, é óbvio que deve ter acontecido alguma coisinha que não foi exatamente como planejado, não foi isso, não foi aquilo, mas trazer a WEC pro Brasil... E não é que todo ano eles estão aqui. Então, no caso, você aprende no primeiro ano para melhorar no segundo, para melhorar mais ainda no terceiro, e o seu trabalho vai ficando menos difícil com isso. Você pega a Spa, por exemplo. Eles vão para Spa antes de ir para Le Mans. Só que
quantos anos eles não estão indo para Spa? Então eles estão sabendo exatamente como é que é. O passado da WEC aqui não foi tão legal, né? Tiveram alguns problemas, eu não sei exatamente como foi, mas uma coisa é você começar uma coisa do zero, outra coisa é você pegar algo que já teve no passado, mas não terminou muito bem. E teve um ano recente aqui que ia até a corrida e cancelou em cima da hora. Então Não, acho que é um recomeço para eles, tirar limpo o que aconteceu e ter um calendário anual que venham para cá todo ano, que não tem esse problema, entendeu? E eu não sei se você teve essa impressão, eu pelo menos tive. Você também tá. A hora que a gente passava pelo túnel, e mesmo entrando dentro do box, tudo de uma maneira geral, parecia que você estava num evento lá na Europa. Não é que parecia aquele, meio montado de última hora, não, isso foi... Tava muito bom, muito bem organizado, parabéns. O Media Center deles... Tava bem legal. Tava enorme, bem legal. Com lugar para trabalhar, para receber todos os jornalistas. Tava bem legal, bem grande. Tava muito bom. Então, de parabéns. Sim, deve ter gente que tá reclamando hoje, porque isso não funcionou, aquilo não funcionou. Mas, fazer um evento desses, acredite-me, não é fácil, porque tem tanta variável, tanta coisa que tem que acontecer na hora certa, no momento certo. E desculpa, eu achei que de uma maneira geral foi muito positivo. Inclusive o pessoal que assiste Pelas Pistas, é inscrito no Pelas Pistas e foi no evento, pode colocar também as suas impressões nos nossos comentários aqui. O FIA WEC é um evento mundial, vamos ter um mundial também de WTCC, de WTCR nesse fim de semana em Interlagos, e é um momento de anúncio agora aqui no Pelas Pistas, porque vai ter piloto Pelas Pistas no WTCR. Né, seu Nelsinho, porque... Exato, finalmente. Olha só, hein? Correr mais uma corrida em casa. Olha aí. Graças a Deus não tem que pegar o aeroporto. Até botei no Instagram hoje de manhã que vai ser uma semana bem corrida aí, mas... E você chega perto até, né? E você chega perto. É perto. Então tô bem animado. Eu tenho uma experiência só de tração dianteira, que foi em Buenos Aires ano passado, que eu fiz aquela prova de última hora. Então eu vou andar no carro do Rodrigo Batista, que ele não pôde andar esse final de semana. E então é um Honda Civic, eu acho. Quer dizer, acho com certeza que é. E no mais é isso, tô animado. É um campeonato mundial de novo, né? Teve o WEC, agora já o WTCR. Então, lógico, não é um evento do tamanho do WEC, mas é uma categoria que tá crescendo, uma categoria que eu acho que o que é legal é que ela tem o custo dela é relativamente baixo e é o mesmo carro que pode disputar o mundo inteiro, se fala, né? Todas as TCRs do mundo, tem a da América do Sul, tem no Brasil, tem da Europa, tem, enfim, vários lugares. Eles têm, que eu não tô bem por dentro como é que funciona, mas eles têm um BOP também, que eles conversam todos entre si, entendeu? Então, por exemplo, todos os Hondas são feitos pelo mesmo fabricante, todos os Toyota pelo mesmo fabricante, todos os Chevrolet, todos têm um fabricante no mundo que você compra o carro para não ter diferenças, né, de fabricantes. Não dá para fazer um Toyota, tipo a Stock Car que faz um Toyota, na Argentina tem um Toyota que faz, na Europa tem... Não, no TCR, cada montadora escolhe um lugar que vai fazer, seja uma equipe, uma fábrica ou qualquer coisa. Então eles conversam entre si. Então, por exemplo, quando tiver a corrida esse final de semana aqui no Brasil, vão vir uns carros de fora que disputam o Campeonato Europeu, o próprio Mundial. Vão vir gente da Argentina que corre, mas o regulamento é o mesmo para todo mundo. Então, o BOP se fala, não sei os detalhes, mas eu acho que é uma categoria interessante, porque o custo dela é bem mais baixo que da Stock Car. Eu acho que se botarem pilotos com nomes lá, pode ter disputa mesmo assim. E você tem muitas montadoras, né? Acho que, se não me engano, tem mais de 10 montadoras inscritas em todos os campeonatos do mundo, por aí que tem. Então, é interessante. Eu tô animado de fazer parte disso. Não tenho tanta experiência em tração dianteira, mas a gente tem que se virar na pista. Você não vai nem notar a diferença. A gente andou no carro no ano passado, a gente tem até um vídeo, a gente pode passar uma experiência para você depois aqui no fim. Não, mas sério, os carros são tão desenvolvidos, mas tão desenvolvidos que nem parece que é tração dianteira. Bem diferente. Bom, eu tive um pouco de experiência com tração dianteira uns 15 anos atrás, mas era completamente diferente. Você tinha que...
quase que fazer o carro de lado. Não, neutro pra caramba. Quanto mais neutro o carro tava, menos ele escapava de frente. Só que daí era difícil de guiar a hora que você tirava o pé no final da reta. Aqui ele já tinha aquela tendência de rodar. Esse daí, ele não tem a tendência de rodar no final da reta e ele escapa muito pouco de frente a hora que você põe o motor. Enfim, você vai andar e depois você vai falar pra gente. Tô animado. É sempre bom andar perto de casa, menos uma viagem, então é sábado e domingo, né? Que também corre com o TCR Brasil, corre o South America. Pelo que eu entendi, são 2 corridas só no domingo. Tá. Tem um warm-up sexta-feira, 2 treinos sábado, e se eu não me engano, um treino classificatório e 2 corridas no domingo. 2 corridas no domingo. Muito legal o WTCR. Ele não convidou a gente, mas não tem problema. A gente fica naquela arquibancada, lá no café, sabe? Saindo do café e daí a gente levanta vai, Nelson, vai, Nelson. Pelas pistas. Vai, acelera, Nelson. Você deixa a gente ficar lá na arquibancada, pelo menos? Enquanto você não estiver enchendo o saco no box, fica onde você quiser, Cris. Fazer o anúncio ali do Torcida Pelas Pistas. Então, Interlagos, esse fim de semana também tem evento muito bacana, que é o WTCR. Eu narrei algumas temporadas já, quando a gente tinha os direitos na ESPN e no Fox Sports, e realmente é um campeonato muito bacana. Eu gosto muito da turma do TCR. Vale a pena, você vai se divertir bastante. É bem legal. Largada parada, né? Largada parada. Quantos anos não faz... Eu não consigo nem lembrar a última vez que fiz uma largada parada. Eu vou ter que treinar, fazer largada parada e um carro tração dianteira, né? E se tem um segredo ali, que é a largada com o freio de mão, tem todo A última vez que eu lembro de fazer largada parada foi o WRC, não, Rallycross. É parecido. Só que lá era 4x4 e tinha 700 cavalos. Nossa, mas 700 cavalos tinha aquele carro? Não, é um monstro aquele negócio lá. Eu achava que tinha uns 450, 500. Então, são os motores bem parecidos com os da WRC, só que o WRC usa um restritor muito, muito pequeno. Lá é liberado. Então, anda muito o carro. E a relação de marcha muito curta, porque as pistas eram pequenas. Você vai enfiando uma atrás da outra, então, assim, não para de acelerar o carro. Você tem que ficar enfiando porque fica patinando muito. Então, tinha curva que saía, curva 90 graus, até mais apertado, que a gente fazia de quarta, quinta, que tinha tanta potência, entrava o turbo, que se fosse terceira para baixo, não tinha como. Você encostava o carro. Então tinha que botar quarta, quinta, às vezes, para você conseguir dosar um pouquinho de tanta potência que tinha. Era muita potência. Talvez esteja exagerando, 550, 600, mas era muito potente. Bem legal isso daí também. O Rallycross... Pra você ter ideia, todos os câmbios que a gente usava da SADEF, que é os mesmos câmbios do WRC, não aguentava, porque a gente não tinha limite de potência. Então, semi-eixo voava direto. Muitas partes que a gente usava do WRC, do Fiesta, quando andava de Fiesta, então, quebrava. Quanto mais você dosava tudo... Tinha que ser muito... Era igual andar na Fórmula 1 dos anos 80. Eu tinha que ser muito dócil com tudo, entendeu? Por exemplo, na hora dos saltos, eu tinha que tomar muito cuidado para na hora de cair, eu não estar com o pé no freio ou no acelerador. Para dar aquele tranco, eu quebrava tudo. Impressionante. Legal. Muito bacana isso. Momento vergonha. Agora aqui no Pelas Pistas. Chegamos ao último item do roteiro, Christian. Em que você, Pimpão, era o líder do bolão. Só que agora nós temos um triplo empate no bolão. Depois do Grande Prêmio da Inglaterra. Triplo empate? Triplo empate. Os 3 estão empatados aqui? Os 3 empatados com 42 pontos. Então, equilibrado, brincadeira. Eu fiz muitos pontos na última etapa? Você foi o que mais fez pontos na última Quem etapa. foi que ganhou a última etapa? Qual? Eu, né? Nelsinho foi o que mais Segundo? pontuou. Eu tava atrás, eu tava em terceiro. Segundo fui eu. Nós empatamos? Que a gente tava empatado, é verdade. Tá vendo? A gente ficou ali duelando ali, o cara chegou e já tá os trio-wide no bolão aqui. Ainda falta meia temporada pela frente. Você acertou o pódio inteiro, só errou a ordem. Ali é o... Vamos ver agora. Essa vai ser curiosa. Deixa eu já... CF... Hungria? NP, você já tá com o seu? Hungria... Começa aí, vai. Hungria é Max. Hungria é Max. Pole Vitória? Eu vou botar pole de Lando. Tá. Vitória de Max. Segundo Lando. E... Peraí, então, Vitória Lando. É pole Lando. Pole Lando. Tá. Vitória de Max. Segundo Lando. Tá. E terceiro... Piastri. Tá. Perguntar
nossos convidados estão aqui hoje. Posição aleatória, uma posição de 4º a 20º. Qualquer de 4 a 20, um número de 4 a 20. 5. Então, nossa posição aleatória hoje é o 5º lugar. Quem vai, você ou eu? 5º lugar? Vou eu, que já tô com o meu pronto. Não. Vamos chegar Você vai terminar quinto lugar. Quinto lugar. Difícil essa, hein? Hamilton. Tá. Eu preciso pensar no meu 5º lugar. Eu tô com 2 dúvidas de 5º lugar aqui. Ai, meu Deus. 5º lugar judiou da gente aqui no 5º lugar. Vai, fala o seu. O meu eu já anotei aqui, não vou mudar. Qual foi? Me lembra que o resultado de Mônaco foi Leclerc... Piastri Piastri e Sainz, exatamente. Eu vou de Max. Tá. Acho que ele colou o meu aqui que eu escrevi. Max. Tô com medo de ser eu mesmo. Piastri e Leclerc. O 5º? Vou de Hamilton também. Boa. Vamos ser um novo líder no bolão semana que vem, viu? Vamos lá. Eu vou de Max. Hamilton em 2º. Lando em 3º. E Russell 5º. Eu acho que você mandou bem no 2º e 3º. Tá. Eu não sei do Russell em 5º. Porque... Não, eu acho que ou ele vai estar mais pra frente. Dar o troféu já. Ô, louco! O que é? Vocês podem o quê? Dar o troféu. Essa eu já ganhei. Vamos ver aqui. E colocar pra você, então, você já sabe aqui que nos acompanha, pode colocar também nos nossos palpites aqui, pessoal, nos comentários. Tá abusado ali, você viu? Você viu? Turma, quero agradecer demais a você que nos acompanhou aqui em mais um Pelas Pistas. Você sabe, então, recadinhos básicos. Like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo aqui o Pelas Pistas. Semana que vem é um programa muito especial, nosso 100º programa, e a gente vê vocês. Combinado, garotos? Sim, senhora. Sim, senhor. É isso aí, certo? Certo. E pros fãs da Indy, te vejo no domingo, às 2h da tarde, ESPN 4 ou Disney+. É isso aí, turma. Chegamos no final de mais um Pelas Pistas, só que o programa não acabou ainda não. Nós vamos ter alguns extras aqui da nossa ida lá para Interlagos com os bastidores. Fizemos uma coisa legal lá com os bastidores, hein? Umas entrevistas... Te falar que eu prefiro pilotar do que ficar entrevistando os outros na pista. Você prefere? Uma coisa aqui. Agora, você tá valorizando mais o meu trabalho agora? É diferente, né? Você nasceu pra isso, Entendi. né? Eu nasci pra estar entre o volante e o banco, não pra estar na frente do piloto com o microfone assim. Aqui, não rola. Pra mim, rola. não sei fazer isso. Eu sei comentar, ficar falando abobrinha aqui. Agora ficar perguntando... Ele tava lá no meio e o que eu vou perguntar pra ele? Eu falei, não, era pra eu estar de macacão, não era pra eu estar segurando o microfone. Aí quando você fala assim, mas que pergunta que o cara... Às vezes, é fácil, não. Né, seu Fittipaldi? Mas gostou dos nossos bastidores que o pessoal vai acompanhar na sequência? Eu acho que ficou muito bom, né? A equipe zona Pelas Pistas foi lá, então a gente levou tudo. Eu acho que grua. A gente vai conseguir produzir um material bem bacaninha para vocês. Então é isso, turma. Fique então na sequência com o nosso especial sobre o FIA WEC. Semana que vem a gente volta com o programa 100 e com muita coisa bacana. Então siga com Pelas Pistas e siga com os bastidores WEC. Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente aqui no Pelas Pistas, um conteúdo diferente para vocês. Estamos aqui na montagem, nos bastidores, Christian, das 6 horas de São Paulo. O que a gente pode fazer aqui? Mostrar o que pra galera? O que você acha? O que a gente pode fazer? Acho que mostrar tudo, né? Tudo. Vamos tentar mostrar pegar tudo, uns pilotos, né? Equipes, carros diferentes. Então, hoje é o primeiro dia, né? O final da montagem, eles estão fazendo algumas simulações de pit stop, então ainda está muito naquela fase de preparo para o final de semana. Afinal de contas, o grande dia é domingo. Domingo às 11h30 da manhã, larga às 6 horas de São Paulo, consequentemente termina a que horas? 5h30 da tarde. E a gente vai estar onde? A gente vai estar acompanhando tudo com você aqui, claro, lembrando que, olha só, os boxes para vocês aqui, box da Ferrari, enfim, bora mostrar os bastidores para vocês aí.
Turma do Pelas Pistas, olha só, final de semana de FIA WEC aqui em Interlagos, no Templo da Velocidade, mostrar uns bastidores bacanas que eu sei que vocês gostam. Estamos aqui, ó, Team WRT, BMW GT3, quando a BMW, claro que a gente fala do Farfus, do Ninho, tem um episódio muito bacana com ele já no Pelas Pistas, e estamos aqui com todo mundo, chamar os meus pilotos aqui, Nelsinho, Cris, Farfus. Aí, pessoal, a Margarida apareceu, não? Você vê? Piadas internas nossas aqui. Farfus, ó, Cris, fala com o Ninho aqui sobre o carro, sobre os preparativos para a prova aqui. Não, ele que fala, né? Então, faz o seguinte, Farfus, vamos já. Você só consegue falar da Cascavel de Ouro no momento. Se perguntasse todas as partes técnicas esportivas da Cascavel de Ouro, ele consegue. Como o carro aqui é um pouco mais sofisticado, eu acho que melhor eu assumir o papel, não? Então fazer o seguinte, vamos conhecer então o carro do Farfus aqui, a M4 que você corre. Conhecer aqui um pouco mais, Ninho, vem cá. Então, começando, na verdade, o WEC esse ano ele mudou a configuração de regulamento. Todos os carros são GT3, eles chamam LM GT3, que seria Le Mans GT3. São basicamente o GT3 que você encontra mundo afora, com algumas pequenas modificações. Talvez a parte mais relevante é que os carros hoje têm sensores de potência, onde a FIA consegue monitorar em tempo real a potência do carro através dos semi-eixos. A M4 ele é um carro que ele vem da base do M4 de rua, mas, logicamente, toda a modificação, toda a parte de motor, cockpit e toda a tecnologia do carro, ela é um pouco diferente. Vendo aqui pro cockpit, a gente tem um banco que ele é feito sob medida. Como a gente divide os carros durante as provas, a gente tem um banco que fica... que a gente tenta achar um acordo que fique um banco bom para todo mundo. Essa leva de freio aqui, que todo mundo pergunta o que é, na verdade, é um sistema que a gente tem de poder mudar a posição dos pedais. O banco ele é fixo, por questão de segurança. Antigamente, os carros de corrida tinham um banco que ele se mexia. Hoje em dia, os bancos, por uma regulamentação da FIA, são fixos e a pedaleira, ela mexe. A mesma coisa vale para o volante. Eu consigo baixar o volante, consigo empurrar ele para dentro e para fora. Ele é escamoteável, assim eu consigo ter uma posição mais confortável. Falando um pouco mais do volante, a gente tem controle de ABS. Esse daqui é o limpador de para-brisa, que eu espero que agora aqui em Interlagos, fim de semana, não seja necessário. Mapas de motor. Aqui a gente tem algumas configurações de traction control. Também são sistemas que a gente pode usar no carro, tanto para controle de tração, tanto para mudar o mapa do motor. A embreagem é na mão. O carro só tem 2 pedais, como vocês podem ver. E um sistema muito bacana que a BMW introduziu no mercado, se você ver, a gente pode trocar as marchas tanto subindo ou descendo. Então aqui, se eu quiser, eu reduzo, mas eu posso também subir a marcha com a mesma mão. Isso acaba facilitando, no caso de uma longa reta, eu precisar utilizar minha mão direita para mexer em alguma coisa do carro, eu consigo ou subir ou descer as marchas com a mesma mão. Vindo mais para uma parte mais técnica do carro, os freios são freios autoventilados, são freios de corrida. Essas pastilhas são desenvolvidas especialmente para esse carro. Eles fazem, em média, 1.500, 1.500 quilômetros antes de ter que trocar o disco e pastilha. Eles têm um sistema de engate rápido e a gente consegue trocar os 4 freios, pinças e discos do carro em menos de 1 minuto. Então, numa corrida de 24 horas, a gente precisa trocar. Em algumas provas, você trocar 2 vezes. E isso a gente consegue fazer durante um pit stop normal. Em aproximadamente 35 segundos, eles conseguem trocar os 4 freios, pinça, pastilha e disco do carro. Aqui, chegando um pouco mais no detalhe, você vê que o carro tem várias engates rápidos, que a gente chama. Isso para que serve? A gente consegue trocar toda a carenagem do carro, inclusive o fundo, porta-mala, capô, para-choque dianteiro, em questões de segundos. Como uma corrida de longa duração pode, como você pode ver aqui outras marcas, numa corrida de longa duração o contato pode acontecer e toda a parte de carenagem do carro é fundamental para a aerodinâmica. Então a gente consegue trocar
qualquer parte da carenagem do carro também em poucos minutos. Finalizando, Interlagos, a gente tem o tanque é enchido pelo lado esquerdo, então a gente tem duas possibilidades de encher o tanque do carro, seja do lado direito, tanto que do lado esquerdo. Vindo aqui para o lado esquerdo do carro, a gente tem um cronômetro virtual, então quando o mecânico ele engata o combustível, que demora mais ou menos 40 segundos para encher o tanque inteiro, ele tem um relógio virtual que diz que faz a contagem regressiva até chegar ao zero, para ele saber o momento correto de tirar o combustível. E essas são as 3 luzes mais importantes do fim de semana. Quando está em primeira, a primeira luz está acesa, 2 luzes significam que está em segundo, 3 luzes você está em terceiro, e eu espero estar sempre com a primeira luz acesa. Valeu, pessoal! Turma, seguindo com os bastidores aqui do FIA-WEC em Interlagos pro Pelas Pistas, Christian, a gente está no pit lane e uma coisa bem bacana que a gente pode observar aqui são essas marcações que a gente tem do lado da muretinha aqui, né? Pois é, Thiago, a gente está aqui na faixa de rolamento dentro do box, né? E é claro, se a gente virar olhando para lá, o carro 93 e 94 da Peugeot, eles vão parar aí na frente para efetuar a troca de pneus, troca de pilotos e reabastecimento. Para auxiliar os pilotos, a hora que eles estão entrando no box, alguns metros antes, a equipe Peugeot colocou essa plaquinha aqui do lado oposto do box. Então, carro 94 é o primeiro a parar, eles vão parar lá na frente. No momento que o carro chega nessa plaquinha, ele já, evidentemente, tem que começar a frear e já tem que mentalmente se preparar a fazer a curva para a esquerda e direita para estacionar o carro. O mesmo seja dito para o 93. Isso é interessante por quê? Porque serve como referência, porque esses boxes aqui em Interlagos, a gente pode observar toda a movimentação, tem muitas equipes. Então o piloto não tem muita noção, às vezes tem que olhar alguma coisa no volante para poder ver a parte do sistema de velocidade, controle de velocidade. Então, onde que é meu pit? Como você não pode ter ninguém cruzando a pista, que antigamente o pessoal cruzava a pista, tipo, é aqui, agora não tem mais, então serve a referência, ele encosta no box e faz o pit stop. E também referência, isso que o Thiago acabou de comentar, porque tem tantos boxes, tem tanto equipamento e tem tanto carro diferente, de cores diferentes, que você dentro do carro, dentro do cockpit, às vezes acaba sendo meio confuso aonde eu preciso parar o carro. Salve, salve, fã da velocidade, ligado com a gente aqui no Pelas Pistas, nos bastidores do FIA-WEC, entrevistando agora a Nicolas Costa, um dos 2 brasileiros que vão correr nesse fim de semana. Nicolas, como que tá a ansiedade para correr aqui em Interlagos? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, estar aqui, prazer. Obviamente bem ansioso, né? Corrida de casa, primeira vez aí competindo no Mundial, correndo para uma equipe como a United McLaren, então uma grande honra, uma marca que também tem muita história com nós brasileiros, né? Então bem ansioso aí para ir para a pista e chegar lá na frente. Coisa interessante que você comentou, né? A McLaren, a United é uma equipe que tem um braço em várias categorias, né? E tá agora também com esse braço no GT, né? Exatamente, é o primeiro ano da United com carros GT, né? Mas obviamente a equipe tem uma ligação direta com a McLaren, o Zac Brown é um dos donos da equipe, então fazia todo sentido fazer essa migração aí do LMP2, que saiu esse ano, do WEC, pro GT e continuar dentro do programa aqui, né? E conta, Nicolas, como é que tá indo? O que você tem achado da sua experiência que já tem de Porsche, diversos carros diferentes? Esse carro é só mais um carro diferente? Ele tem alguma coisa meio específica?
Vocês treinaram o suficiente? Como é que está sendo a adaptação com esse carro comparado com outros carros que você já andou? É um carro mais difícil? Olha, o McLaren é um carro bem particular, assim. Quando eu andei no carro pela primeira vez, achei que seria como qualquer outro GT, né? Eles se comportam de forma parecida no geral, mas o McLaren aceita muito pouco essa tocada do GT. Você tem que guiar mais como se fosse um monoposto. Tem que ser muito mais sensível com o carro, em todos os inputs aí, freada, volante, tem que ser tudo mais sensível. Então, se você é agressivo, como a gente é, por exemplo, no Porsche, não funciona. Então, tive que ter uma adaptação aí até entender o que funcionava com o carro e começar a aplicar isso, né? Mas acabou e agora acho que estou bem adaptado a ele. E o carro comparado com os outros, o que tem sido difícil? Assim, a gente tem visto que o carro tem quebrado bastante, né? Não sei se tem tido problema de reliability, sei lá. O que tem sido? Você acha que a equipe não treinou o carro o suficiente? Porque eu vi que nem todas as coisas estão terminando muito, né? De vez em quando está quebrando. O que está faltando aí para ser um carro andando um pouco mais na frente? Bom, terminar, a gente só não terminou Le Mans, né? A gente teve alguns outros problemas, a maioria foram problemas externos que não tinha muito controle, né? Por exemplo, na primeira corrida, a gente acabou sendo acertado pelos 2 carros que estavam brigando atrás da gente, um errou a freada e bateu atrás, quebrou o toe link. A corrida foi completamente prejudicada daí para frente. Na segunda corrida em Imola, a gente estava super bem, estava chegando ali no top 5, teve um pneu furado, caímos para o último, então também foi um fator externo. E o BLP, como é que funciona no caso de vocês? O BLP, na minha opinião, tem sido um pouco sofrido. Porque geralmente a gente é um dos últimos carros de velocidade reta, quando não é o último. Isso dificulta muito, né? Porque por mais que a gente consiga extrair performance às vezes do carro de uma maneira diferente, os outros conseguem economizar talvez um pouco mais de combustível. É muito difícil ultrapassar, porque se você não tem ação no final das retas, você também não tem ação na freada. Então isso tem dificultado bastante a nossa vida. Principalmente agora em Le Mans, né? Le Mans é uma pista que tem muita reta, a gente era penúltimo de velocidade reta. Isso acaba sendo esse BLP vai depender do resultado do final desse ano ou mesmo durante o ano? Isso, como é que funciona na WEC, a questão do BLP? No WEC eles ajustam de corrida para corrida. Corrida para corrida. De corrida para corrida. Isso tem sido mexido, mas até agora, de fato, a gente não teve um ganho considerável em velocidade reta, pelo contrário, por exemplo. Então, para essa corrida, por exemplo, eles podem ter talvez liberado um pouco mais, ou freado as outras, as mais rápidas? Exatamente. Por exemplo, em Spa a gente era o último carro de velocidade reta e em Le Mans a gente perdeu 1% de potência ainda. Então, dificulta em algum sentido. E óbvio que tem a questão aerodinâmica também, não é só potência por si só, né? Eles levam em consideração todo o coeficiente aerodinâmico do carro, arrasto. Mas eu estou bem esperançoso que aqui para Interlagos isso tenha melhorado. Óbvio, com toda a performance que foi demonstrada em Le Mans por outros carros também, ficou claro que na questão do pace seco a gente não era um dos 3 carros mais rápidos, então a gente estava ali brigando pelo pódio o tempo inteiro, muito em estratégia em consumo de pneu, que o nosso carro é muito bom. Então no long run a gente tinha um pace médio bom, mas o pace seco não era tão rápido em relação a outros carros de volta rápida, assim, pneu novo, combustível baixo. Mas aqui em Interlagos a coisa muda, né? Piloto de casa, acho que uma pista mais travada, que conta menos a reta, tirando aqui, obviamente, a subida do café, que é bem importante. Então, estou esperançoso que a gente possa ser competitivo. Nicolas, voltando para Le Mans, e se a gente pegar a semana inteira de Le Mans, o que foi que você mais curtiu da semana e qual foi o momento mais desafiador da prova para você? O que eu mais curti foi, de fato, esse build-up aí para a corrida, né? São quase 2 semanas lá. A pesagem, o Drivers Parade, foi tudo muito legal. Eu curti cada segundo aquilo lá. Óbvio que chega a hora da corrida, você deixa de curtir um pouco para focar no que você tem que fazer e ficar concentrado ali. Acho que para mim, o momento mais difícil da corrida foi de madrugada, quando eu saí, acabou mudando um pouco a estratégia. Eu comecei a dormir e me acordaram. Eu acordei meio zonzo e tal, botei o capacete e saí no meio da madrugada, chovendo, não tinha dado na chuva ainda em Le Mans. Não vi um palmo na minha frente porque tinha chuva e neblina. Tinha que acelerar. E ali eu estava meio perdido, sem entender onde é que eu estava direito ainda e sem enxergar nada. Foi bem desafiador, ainda mais com os hypercars passando e etc. Eles chegam bem rápido e você só vê um clarão no espelho, né? Você não tem aquela noção da distância que eles estão. Então entender tudo que estava acontecendo ali às 3 horas da manhã foi complicado, mas depois deu tudo certo.
Você comentou no ponto a neblina, né? A parte da chuva, eu já tive bastante experiência com chuva em Le Mans, mas a parte da neblina eu nunca tive. Então, inclusive, eles tiveram que parar a prova, né? Por causa disso. Eles tiveram que neutralizar a prova durante, 4, 5 horas, não foi? Sim. Então, tiveram que neutralizar a prova até a hora que deu uma limpada lá na neblina para eles poderem largar de novo. Voltando para Interlagos, aqui para São Paulo, você acha que o fato de ser Interlagos, o fato de, evidentemente, você já ter mais experiência nessa pista em relação aos seus concorrentes, você vai ter alguma vantagem específica naquela freada, naquela curva, naquela... Enfim, aquele detalhezinho que a gente aprende ao longo dos anos, né? Correndo aqui. Você acha que isso vai levar em consideração, ou o nível dos pilotos hoje em dia, com trabalho de simulador, com toda a experiência que eles têm de uma maneira geral, você acha que vai ser meio que 6 por meia dúzia? Então, eu acho que no início dos treinos, com certeza vou ter uma vantagem por conhecer a pista, sem dúvida nenhuma. Mas à medida que o pessoal vai pegando a mão, e com certeza todo mundo já fez um trabalho de simulador, já fez um estudo de on-board, a pessoa já tem a referência mais ou menos de onde frear, e não é um circuito tão longo, do segundo, terceiro treino para frente, eu acho que essa vantagem já meio que cai por água abaixo. Então, é bom ser piloto da casa, é bom ter bastante experiência aqui, mas ao mesmo tempo a competição é forte, né? São pilotos super experientes, e não tem por que eles não pegarem a mão da pista aí em quase 4 horas de treino que a gente tem, né? Para domingo, chuva ou seco? Eu acho que seco. Eu espero que seco, não por mim como piloto, mas principalmente pelo público em geral, né? Todo mundo vai vir aqui, tá frio, se estiver chovendo durante 6 horas para assistir a corrida é pior. Então eu acho que se tratando do espetáculo e pensando principalmente no nosso público, que é o principal, quem faz a festa, né? Eu torço para uma corrida seca. Tá bom. Bom, boa sorte para você no domingo por uma corrida seca. É isso aí. E até uma questão interessante, até para encerrar nosso bate-papo, pessoal que não está tão acostumado, às vezes, em ver prova de longa duração. Interlagos talvez deve ser uma das menores, se não a menor pista do calendário. Como que vai ser essa gestão de tantos outros carros rápidos, os hypercars? Como que você já está prevendo tudo isso aqui numa pista tão compacta que nem Interlagos? Então vai ser complicado, porque de fato Interlagos é a menor pista do calendário e, obviamente, com isso vem a maior concentração de carro por metro quadrado, digamos assim, né? Vai ser complicadinho, porque muitos trechos aqui são apertados, muitos trechos é difícil passar 2 carros lado a lado, mas a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que quem conseguir lidar com a gestão de tráfego melhor vai ter uma vantagem, mas é muita sorte também de você pegar um hypercar que tem um pouco de consciência no ponto certo. É difícil você gerir isso 100%, né? Legal. Desejar para você boa sorte, pisa fundo e a gente vai se falando aqui. Outra vez que estiver mais tranquilo, lá as portas do estúdio estão abertas para você também lá, viu? Tamo junto, obrigado. Vai ser um prazer correr aqui. Conto com a torcida de todo mundo aí pra gente levar a bandeira do Brasil pro alto do pódio. É isso aí. Batemos um papo com o Nicolas Costa aqui pro Pelas Pistas. Fala pessoal do Pelas Pistas, eu tô aqui com o Mike Conaway, Nick DeVries. Esse daqui vocês conhecem, né? Não, o Júnior, né? Sabe quem é o Júnior, né? Bom, Mike, I couldn't believe it when I read the news, like, Le Mans, how come you missed along? Yeah, unfortunately, I got better skills in 4 wheels than I do 2. So, unfortunately, fell off my bicycle like the week before Le Mans, and broke some bones. So, unfortunately, I couldn't compete at Le Mans. But Jose Maria Lopez jumped in and did an amazing job. So, yeah, he's our good backup driver in case we need someone. So, but yeah, I was pretty gutted to miss Le Mans. I've not missed one for a while now. So. But yeah, great to be back here in Sao Paulo though. Feeling okay, feeling good to drive, so looking forward to the weekend. I can't imagine how hard it was for him, because after so many years of trying, he managed to win his first one. What was it, 2 years ago, right? Yeah, 21? Yeah. No, 3 years ago. 3, yeah. Well, flying by now, isn't it? Yeah. Exactly. Well, 2-3 years ago, he managed to win his first one, so I can't imagine how gutted he got when he basically couldn't do Le Mans this year. But Mike has been a team player with Toyota now for how many years?
I think this is my 11th season now with the team. So, yeah, keeping me employed. Pretty impressive for an old man like him. 40 years old and still going. Yeah, exactly. Still got something left. Nick, it's He's your... kind, eh? Well, I'm nearly the youngest one. I'm in the lower half. between. Yeah, well, the two oldest one and two youngest ones over here. Well, I have to admit that I How was... old are you, by the way? No, please don't ask me that question. I was ashamed when I discovered that he was born like in 95. In 95, I was already doing Indy cars. Chris, you cannot compare to us. I mean, we're one generation, you're another one, okay? So... But Are you Nick, still driving? No. No, not at all. No. he drives his daughter to the parties and back, you know, because she's in... Chauffeur, Uber driver. Yeah. But it's your first time in Interlagos. Yep. You've been here a few times, but never to drive. No, I've been here. I've been to Brazil already early this year. I mean, I've been in your podcast for the Formula E. I've been here with Mercedes in Formula One, but I never got the chance to race here. I think it's a very authentic and particular track. Quite small, actually, for these cars. But Brazil is a great place to come and to race. And I'm curious to see how many people are coming out. Have you driven with this car in a simulator over here in Interlagos? Yes, yeah. Actually, Mike and I shared the simulator earlier this week. And does it feel any different from other track, or it's hard to say in the simulator? You don't get a real sense of the elevation and how narrow the track actually is. Because I remember when coming here, I ran at night, and you on TV you don't appreciate how narrow it is and how much elevation there is. So I think for our grid and our cars is going to be pretty tight. And the track being a little bit different from Le Mans or some of the big tracks like Qatar that you guys go, do you think that the Toyota is a car that will be well suited over here, or it's going to be a tougher race because of the way the track is? I actually generally think that this type of tracks would suit us a little bit better. Let's see, because it's supposed to be quite bumpy, so I'm not sure how we cope with that, but lower speed corners will suit us. So we're looking forward to it. Obviously, we've only done 4 rounds and the championship fight is pretty close. So it's important to score well here. Anything else, old man? No, anti-clockwise is going to be interesting because usually they turn right for the majority of the corners. So this time Interlagos... American style, right? Turn left, turn left. Exactly. You said it all. Exactly. Turn left over here, but... You both raced in the US. Yeah, so we got the advantage, surely, right? That's true. It's definitely different, having left-hand corners and leaving the pits. We're right here as well, and the exit, it's going to be quite tricky, especially cold tires. And also the cold tires, Yeah, it's not easy to get down that hill, actually. So, it's going to be a fun race. I think tire wear is going to come into a lot of things. Different teams, different cars will react differently to that. So, let's see what we can do. Cool. Well, good luck, boys. Good luck. And we'll see you guys soon. Yeah. Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui na equipe da Isotta Fraschini, que é uma montadora italiana. E eu tenho meu amigo João aqui, que é um dos pilotos, que vai explicar pra gente um pouco. He's going to explain to us a little bit of what is the team, where it come from, and show us a bit of the car. Sorry. Hello, I'm Jean-Carl, and I'm driving the Isotta Fraschini, number 11 in the WEC. I mean, the car is it's an LMH car, so 4-wheel drive, with a power of engine power of 700 horsepower, and 250 more on the front with electric engine. So, let's come. Se ele precisar falar mais rápido, me avisa. Então. Sorry. So here's where we drive. I mean, pretty basically, it's like an old prototype with the steering. Right now, they're making the setup, so it's a little bit a mess, let's say. But we can see the engine. Everything has been made by Isotta Fraschini. Engine, gearbox. It's a 4-wheel drive car,
So we can see 4 drive shafts, 2 on the rear, of course, and 2 on the front. Só para vocês entenderem, pessoal, esse é o carro 4x4, tá? Então ele tem potência na frente e atrás, os 2 eixos, então é um carro 4x4. John, they recover energy in the front as well? The brake-by-wire is on the front, so which is pretty cool. I think it's an advantage compared to the LMDH car, which I will gonna explain later. Right now we are making the setup for tomorrow, make sure the car is ready. Changing the setup, of course, compared to Le Mans. The track are a bit different. But, And sorry. Jean, if you can explain to us a little bit. So for the prototypes, there's 2 classes of they fight against each other, but there's 2 types of cars. What are the main differences of these 2? So this is an hypercar. There's only 4 hypercars, so Toyota, Peugeot, Ferrari, and Isotta Fraschini. It's a 4-wheel drive car. So we have front engine, we have a front engine, and over rear engine, but front power, 4x4. yeah, sorry. I think he cannot race. I'm going to replace him this weekend. Might be. And after 180 kilometers per hour, the front engine start to worse. And this is the main difference. Also, we have the brake-by-wire on the front. They have on the rear. And pretty much LMDH car is based on an LMP2 cars with more power and also an electric engine. And the other type of, and the other car? And our car is completely different. It's homemade, let's say, Ferrari, Toyota, Isotta Fraschini made everything. Engine, battery, chassis, everything is homemade. So what are the 2 main differences of the two prototypes? Yeah. One is 4x4, the other one is only rear wheel. Exactly, and also they have many parts in common. Between them, about the floor, there's many parts. So it's cheaper. It's cheaper to have the other battery, concept. Electric engine and battery is similar. Okay. So this is a main difference. Us, it's Isotta Fraschini who made everything. And what's the advantage of doing everything your own or following a little bit of... You should have more performance, more potential, I would say, with a hypercar compared to an LMDH. But after there is a BOP, so this manages the difference between a hypercar and LMDH. Definitely an hypercar is much more costful because, I mean, it's pretty unique. It's and in LMDH, I have many parts in common, like I said, so everything is much cheaper. Like the battery, for example, is half price in LMDH compared to an hypercar. But it's the hypercars that are driving more in front than the LMDH usually. Yeah, normally the car has more potential than the LMDH, definitely. Então, pessoal, só para resumir, de todos os protótipos que a gente vê andando, são 2 tipos. Tem um LMDH e tem um hypercar. Feito esse daqui, que tudo tem que ser feito in-house, do motor, da bateria e tudo, é mais complexo, só que tem mais chance de andar na frente. A outra categoria, não é a mesma categoria, mas o outro regulamento, que também está dentro da mesma categoria de protótipos, tem mais partes em comum, é mais barato de fazer, porém você tem menos chance de andar na frente. Então é um pouco complexo assim, talvez a gente explique um pouco melhor no programa aí, mas era mais para mostrar um pouco aqui de uma das equipes aqui na WEC. Christian, cara, tanta coisa legal a gente conseguiu mostrar aqui nos bastidores, acho que o pessoal em casa ficou com um gostinho mais de querer participar aqui das 6 horas de São Paulo, hein? Pois é, Thiago, não só mostrar, mas conversar também. Sim, isso é muito legal, né? Vários pilotos. Então, e esses pilotos contaram umas historinhas interessantes para mim. Alguns deles, inclusive, nunca correram aqui em Interlagos. Vai ser a estreia deles. Verdade, muita gente boa nunca teve aqui em Interlagos como piloto, na pista mesmo. E você acabou de comentar algo importante, né? Muita gente boa. Um deles, inclusive, já foi um entrevistado no nosso programa. Quem foi que nunca correu aqui, que nunca acelerou? De Vries até comentou, né, que, primeira vez que eu venho aqui pra pista, pra correr o Nick De Vries. Enfim, turma, esse é o tipo de conteúdo que, claro, tem que ter o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com todo mundo, ative as notificações e quem sabe é só o primeiro que a gente faz por aqui. Vai que a gente se anime e vai pra outras pistas, hein? Exatamente, afinal de contas o programa chama Pelas Pistas, né? Pelas Pistas é no mundo inteiro, né? Onde tiver pistas, a gente tem que estar cobrindo, mas... Aqui, ó. Aqui. Tá aí, ó. E aqui também. É isso aí, turma. Valeu demais. Até a próxima.